noite, boa noite. Tudo bem? Tô vendo algumas pessoas, algumas arquitetas e designers que eu conheço entrando aqui. Acho que a gente vai aguardar mais um pouquinho, né? Mas é isso, já estamos aqui, tá? Boa noite, Whitney. Muitas mulheres, eu gosto. Nosso mundo feminino, amo. Boa noite, Letícia. Gente, escrevam aí no chat de onde vocês são. Gá, Berlândia, Sergipe, Jundiaí, nossa, que legal. Gente do Brasil todo. Florianópolis, Campo Grande. Vão falando aí, eu quero saber de onde é todo mundo. A Bruna já conheço, né, Bru, de São Paulo. Inclusive, eu vou estar em São Paulo semana que vem, Bru. Se der, a gente toma um café. Paraíba, Americana, São Paulo. Ai, que legal, de Cianorte. Para quem não sabe, gente, hoje eu moro em Cianorte, né? Eu sou do Paraná, de Campo Mourão. A Caju, enfim, ganhou muito nome em São Paulo, né? Tanto que hoje a gente tem o escritório aqui no Paraná e em São Paulo também. Mas hoje, por conta da família, né, eu moro aqui em Cianorte. Tem gente de Cianorte aqui na live, adorei. E o escritório, na verdade, meu escritório no Paraná era em Campo Mourão. E agora eu estou mudando, estou trazendo ele aqui para Cianorte. Já está em fase de mudança. Ele já está aqui, na verdade, mas estamos ainda reformando. Que legal, gente. Campo Grande, Vitória, Espírito Santo, São Paulo, Paraíba, Americana, Cianorte, Cuiabá. Nossa, que legal. Maringá. Nossa, do Brasil todo. Adorei. Então tá, gente. Daqui a pouquinho a gente já começa, tá? É um conteúdo muito legal. Eu quero dividir com vocês. Na verdade, é um sonho que eu tô fazendo, porque já tem uns 2 anos que eu gostaria muito, muito de fazer isso. E aí, enfim, né, como eu tenho bastante demanda, né, na empresa, além do escritório de arquitetura, a gente tem a marca de mobiliários, enfim. Foi acontecendo de uma forma um pouquinho mais lenta, e agora a gente conseguiu lançar. Tô bem feliz, porque é uma coisa, sério, faz uns 2 anos mesmo, que a gente tem, assim, desde quando a Ju, minha ex-sócia, estava na empresa, a gente tinha muito essa vontade. Muito, muito. Tanto que ano passado, quando a Ju saiu da empresa, ela ia continuar pro infoproduto, pro curso online ela ia continuar. Mas daí, enfim, né? Acabou depois saindo. Mas muito legal, tá entrando mais gente. Gente, quem tá entrando agora, escreve aí no chat de onde vocês são, tá? Eu quero saber, porque tem gente do Brasil todo e eu quero saber de onde é cada uma. Tem mais gente, será do Paraná, de Cianorte? Por enquanto, acho que só a Gabriela Borges. Camila de Brasília, eu tô com obra, a gente tá com obra em Brasília. Camila, a gente está entregando uma clínica, tá na fase final, uma clínica da área realmente assim da saúde, endocrinologia, a clínica que a gente está fazendo em Brasília. Vai ficar muito linda. Tá na fase final já. Ana Gabriela Vasconcelos, de Cuiabá. Ai, que legal, Gabi. A Gabi escreveu aqui que a Ju, minha ex-sócia, estudou com ela. Adorei. A gente tinha acho que 1 ano, Gabi, de diferença na faculdade. Eu estava 1 ano na frente da Ju, se eu não me engano, na faculdade. A gente fez na mesma instituição. Mas naquela época a gente não era amiga. Tá entrando mais gente. Vamos aguardar ainda mais um pouquinho. Roberta Marques, de Recife. A Dani Alfieri, de Maringá. Ai, eu adoro Maringá. A nossa fábrica, né, onde a gente fabrica aí os nossos mobiliários,
assim, grande parte realmente dos mobiliários, 90%, é em Maringá, nossa fábrica. Nossa, Belo Horizonte. Jéssica Santos, Belo Horizonte. E todas vocês que estão aqui, assim, tem gente que conheceu a Caju pelo... Escrevam aí no chat, tá? Para eu saber, vocês conheceram a Caju pela imersão agora, que apareceu para vocês, né? Divulgou, apareceu para vocês, ou vocês já seguiam, já acompanhavam a Caju? É legal saber também, se vocês já são seguidoras, nossa, já acompanham o trabalho. Olha, de Goiorê, aqui pertinho também, no Paraná. Deixa eu ver, alguém escreveu aqui, que agora eu não estou conseguindo ver o nome. Quero uma sócia. Dê dicas de como achar. Boa, eu posso até começar falando dessa dica para vocês, gente. A Ju, quando a gente iniciou a sociedade, eu falo assim que realmente era para ser, sabe? A Ju, ela foi a minha sócia perfeita, né? Tanto que quando a Ju saiu da sociedade, ela saiu porque eu me tornei mãe, aí passou ali um tempo, ela se tornou mãe. E a Ju, depois que ela se tornou mãe, ela realmente decidiu se dedicar 100% à maternidade. Quem é mãe aqui sabe, né, que realmente é uma profissão que é a nossa prioridade de vida, não adianta. E aí a Ju decidiu realmente por se dedicar 100% à maternidade. Foi por isso que ela saiu da sociedade. Não foi porque aconteceu alguma coisa errada entre nós, nada. E assim, vou até dar dicas. A sociedade, gente, é a coisa mais importante, né? A sociedade é um casamento, então você precisa escolher muito bem com quem você vai ter uma sociedade. É a decisão mais importante. Se realmente você for trazer um sócio para a tua empresa, é a decisão mais importante da tua empresa. E como escolher um sócio certo? Primeiro de tudo, escolher um profissional que ele complete todas as suas falhas. Então, por exemplo, quando eu fiz o convite para a Ju, para abrir realmente uma empresa juntas, eu tinha já visualizado isso na Ju, que a Ju ela era uma profissional que ela preenchia todas as minhas falhas como profissional. Então, a Ju também ela é muito criativa, mas eu sempre fui essa mais assim, mais criativa, mais emocional, eu sonho um pouquinho, sabe? Assim, tenho os pés um pouquinho fora do chão, e a Ju, ela sempre foi aquela que me trazia muito para a realidade, mais racional. Então, assim, eu sempre visei a criação, eu olho para a criação e a Ju olhava para a execução. Então, a Ju, ela me complementava e eu complementava ela. Foi por isso que deu tão certo. Então, para escolher o seu sócio, a sua sócia perfeita, com certeza é essa sugestão que eu dou. Realmente procure alguém que vai completar suas falhas. Não queira alguém igual você. Igual, por exemplo, eu sempre tive muita facilidade com câmeras, com aparecer em câmera, gravar. A Ju já não. A Ju, ela não gostava. Então, assim, sempre quem participou mais, fez mais o marketing da Caju, foi mais o rosto da Caju, foi eu, porque eu sempre tive muita facilidade. Quanto a Ju, ela fazia todas as outras coisas. Então, deu muito certo por isso. Então, assim, não procure alguém igual você, porque senão não vai dar certo. Realmente procure alguém que vai completar suas falhas, sabe? Essa eu acredito que é realmente a melhor sugestão para achar um sócio ou uma sócia. Tem até a Bárbara tá com a câmera aberta e tem um cachorrinho participando. Ai, eu tô no caos aqui, que o pai acabou de chegar para eu ver se eu consigo prestar atenção. É muito fofo. Muito fofinho. Ai, legal, ó. A Bruna Jaques falou que começou a seguir a gente depois do projeto da Boca Rosa. O projeto da Boca Rosa, gente, foi um marco na Caju, não tenho o que falar. A Bárbara falou, a maternidade é puxada, a mulher empreendedora sofre. Também sou mãe de um bebê de 2 anos e meio. Gente, igualzinho eu, Bárbara. O meu filho também tem 2 anos e 6 meses, exatamente. Estamos vivendo aí mundos bem parecidos, então. A Whitney perguntou aqui, de onde vêm as inspirações para os projetos? São lindos. Obrigada, Whitney. E, gente, quando eu pensei em lançar o curso, né, era uma coisa que eu queria muito, como eu falei, assim, já vinha amadurecendo dentro de mim há 2 anos. Você sabe que o INEI, é uma das perguntas que eu mais recebo quando eu vou em eventos de arquitetura, locais que as pessoas me reconhecem. Nossa, como que vocês conseguem fazer esses projetos tão diferentes e também ter a aprovação dos clientes?
Eu recebo muito essa pergunta. E aí, quando eu queria muito lançar um curso, eu pensei muito também em lançar um curso nesse sentido, sabe? De mostrar como a gente cria. Mas aí eu tive o estalo, falei, não, mas antes da gente lançar um curso assim, a gente precisa mostrar como é o gerenciamento da Caju, porque isso faz toda a diferença, sabe? Numa empresa, como gerenciar, a visão mesmo de empresário dentro de uma empresa. E aí eu falei, não, acho que vai valer muito mais a pena a gente lançar um curso nesse formato agora, e aí depois a gente vai para esses outros. Mas, enfim, como a gente cria, primeiro de tudo, todo mundo que entra na empresa, eu dou liberdade criativa total, eu cobro isso muito, não tenha limites na criação. Então, isso é uma coisa assim, que eu falo para todos os arquitetos da empresa, não tenha limites na hora de criar. Claro, a gente precisa ser pé no chão, a gente precisa respeitar o limite financeiro do nosso cliente, mas a gente precisa buscar soluções que se adaptem dentro do valor de investimento do cliente e soluções criativas. Então, assim, um projeto diferente, um projeto criativo, ele não vai ser necessariamente um projeto extremamente caro, um investimento extremamente caro. Então, assim, eu realmente busco profissionais para minha empresa que tenham essa aptidão criativa muito sensível, né? E eu realmente apoio isso dentro da empresa, né? E eu sou muito criativa, muito, muito criativa. E eu estou sempre buscando inspiração, uma coisa que com certeza vale muito a pena é a gente estar sempre visitando locais. Então, assim, falando até a nível Brasil, quem não é de São Paulo, né, esteja sempre em São Paulo, vá conhecer os restaurantes diferentes, os locais diferentes, para a gente, né, nós como arquitetos, nós somos muito visuais, então, tudo que a gente vê de diferente que está ali na nossa memória, em algum momento, essa bagagem visual que a gente tem vai ser usada, vai ser aplicada. Então, eu acho que é isso, assim. E aí, obviamente, né, quanto mais projetos diferentes a gente consegue fazer, os clientes certos, eles vão chegar nesse sentido, porque eles vão ver o seu trabalho e eles vão se conectar, né, com o que você faz. E aí eles vão ir até você, né, chegar até você, através do seu estilo, do seu conceito estético, né, de criar. Legal, viu? Deixa eu ler aqui mais. Letícia Almeida. Eu terminei uma sociedade também, começo do ano, foi um recomeço gigante. Ter que se redescobrir sozinha. Você teve alguma dificuldade? Adorei ler essa pergunta, porque, gente, olha, eu até me emociono, sabia? Porque eu acho que a fase mais difícil da Caju foi ano passado, foi quando a Ju saiu, porque não foi algo pensado, né? Quando a Ju teve a Luísa, ela não pensava em sair, então não foi algo planejado. Ó, cá, né? Eu vou sair, então vamos começar a pensar nisso. Eu fui pega de surpresa, ela foi pega de surpresa. E aí meu Deus, o que eu vou fazer? A nossa empresa, porque daí a gente tem o escritório de projeto, tem a marca de imobiliários, eu não vou dar conta sozinha. A Ju não me deixou na mão de jeito nenhum. Ela falou: não, cá, eu não vou sair sem a gente organizar tudo. Vamos colocar profissionais para te ajudar, para te apoiar, para que eu consiga sair sem você sentir tanto. Mas foi uma fase muito, muito, muito difícil, porque eu precisei delegar muitas coisas que ficavam ali à frente da Ju. Algumas coisas que ela também tinha essa responsabilidade vieram para mim, né? Porque tem coisas que realmente a gente não consegue delegar. Então foi uma adaptação, sabe? Foi realmente uma adaptação. E que até, assim, hoje eu posso dizer, esse ano, o escritório, né, a empresa Caju, estava 100% reorganizada, mas ano passado foi uma fase de reorganização. Eu tentei também sair um pouco da parte de projetos ano passado, da parte de projetos como? Eu quero dizer, da parte de criação, assim, de ser a diretora criativa, né, que eu que antes aprovava os projetos. Então, eu tentei fazer isso também ano passado, saí um pouco disso, mas não deu certo, eu voltei. Mas tudo isso eu vou contando para vocês, tá? Durante toda a live agora, vocês podem ir fazendo as perguntas, eu vou amar isso, vocês perguntem tudo aqui, eu quero interagir com vocês de verdade. Eu amo contar, dividir, e isso, com certeza, é o propósito, sabe, desse curso e dessa imersão que eu vou dividir aqui com vocês. Eu acho que dá para a gente começar agora, e eu vou lendo tudo que vocês vão mandando aqui também, e vou trazendo isso, tá? E vocês vão mandando no chat o que vocês querem saber, que eu quero realmente dividir com vocês tudo que vocês me perguntam, que às vezes vem no Instagram e a gente acaba não vendo. Enfim, eu tô aqui hoje para isso, tá?
Então, acho que dá para a gente começar. Vamos lá. Tá bom. Então, a gente vai compartilhar uma tela, tá? Ali, imersão, método Caju, gente. Eu vou começar cumprimentando, né, todo mundo, dando boa noite. Falar que todas vocês, né, a maioria aqui, mulheres, mas todo mundo, eu quero que se sinta abraçado por mim, seja muito bem-vinda à imersão, que na minha visão pode transformar completamente o rumo do seu escritório. Vocês que estão à frente do escritório de arquitetura, de design de interiores, eu acredito muito nisso, que essa imersão e o método Caju foi feito para isso. Então, para quem não me conhece, está me conhecendo hoje, eu vou me apresentar. Eu sou a Camila, eu sou arquiteta, fundadora, CEO da Caju. Hoje o Estúdio Caju é um estúdio referência no Brasil todo, em projetos alto padrão, residencial e comercial. A gente se destacou muito no modelo comercial, nós fazemos projetos comerciais no Brasil todo, mas nós somos, de fato, o escritório de arquitetura alto padrão, residencial, comercial e corporativo também, né? E hoje, gente, o que eu quero mostrar para vocês? O caminho mesmo, que fez a Caju alguns anos atrás sair daquele caos da arquitetura que eu acho que todo arquiteto vive ou viveu. Gente, não tem como. A gente sai da faculdade com cabeça de arquiteto, não com cabeça de empresário. E aí a gente começa a projetar, pegar projetos, tudo, e vive assim, parece assim que apagando incêndio, né? E isso eu vivi por muito tempo da minha vida, antes de abrir a Caju. Quando eu trabalhava sozinha, antes de eu chamar a Ju para abrir a sociedade, eu lembro que eu trabalhava como autônoma, eu tinha o meu próprio escritório, tinha os estagiários, tudo, mas era aquela rotina louca, aquela coisa assim que, gente, eu lembro que eu não me imaginava, por exemplo, como hoje, casada com um filho e conseguindo ter a empresa que eu tenho hoje, tipo, 5 anos atrás. E eu falo 5 anos atrás porque a Caju tem 5 anos. E realmente, assim, essa visão que eu tive de transformar a Caju numa empresa, não um escritório de arquitetura, mas uma empresa, uma visão de empresária, eu acredito que foi realmente a virada de chave. Então, o que eu quero mostrar para vocês, né? Como sair desse caos e construir uma operação de verdade, né? Então, lucrativa, previsível, leve. Hoje, para quem não sabe, né, também acho que vale muito a pena dividir aqui com vocês, a Caju, por que eu falo que é uma empresa? Nós fazemos projetos, eu tenho a equipe de arquitetura e eu tenho a marca de mobiliários. Agora, essa semana que vem, eu estou lançando uma coleção de papéis de parede infantil, em collab com uma marca, que é a Empapelados. Em janeiro, a gente vai lançar uma marca de mobiliários residenciais, que a gente vai trabalhar só com revendas, mobiliários infantis, tudo já com planejamento para ser lançado em janeiro. Então, gente, vocês imaginam, né? São várias frentes, vários setores, né? Várias frentes dentro da empresa, não é só projeto. Imagina como que eu consigo, né? Dar conta de tudo isso e ainda da minha família, do meu filho, do meu marido, e sem ficar louca, com qualidade de vida, né? Que é o que todo mundo merece, né? Então, gente, é isso que eu quero realmente dividir com vocês. Quando eu digo operação mesmo, operação de verdade, eu estou falando de profissionais que começaram sobrecarregados, como eu, apagando incêndio todo dia, e hoje conseguem crescer, né? De fato, com previsibilidade, sem depender da sorte, né? Ai, será que amanhã vai entrar um projeto? Será que não vai? Aquela angústia, né? E saber assim, ai meu Deus, será que o próximo cliente vai vir? Vai cair do céu? Cadê o próximo cliente? Socorro! Reza todo dia, enfim, claro, orar, gente, orar faz. Nossa, as minhas orações, meu Deus, está aqui sempre comigo. Mas a gente precisa agir, né? E a gente precisa, muitas vezes, ter essa virada de chave de mudança mesmo de raciocínio, sabe? E eu acho que vale muito a pena eu trazer isso para vocês. E aí, também, eu acho que, enfim, vale a pena, né? Falar desse método que a Caju, desde 2021, então nós abrimos a empresa em 2020, desde 2021, nós já somos um escritório assim muito consolidado, porque nós temos grandes nomes, né, com a gente. Então, a nossa primeira cliente foi a Bianca Andrade. Então, assim, o Boca Rosa Company foi, sim, um projeto que até hoje é muito comentado. A gente conseguiu Casa Vogue com o Boca Rosa Company, e a gente está falando
de um escritório que tinha um ano de abertura, né? A gente conseguiu Casa Vogue, a gente conseguiu Forbes, a gente conseguiu Casa e Jardim, e aí, a partir disso, vieram vários outros clientes, né? Eu lembro que logo depois da Boca Rosa, aí a gente já fechou o projeto com a Jade Picon. Ela não executou, mas a gente fez o projeto da residência dela. Aí fizemos a Loren Prota. Aí, ano passado, nós entregamos a clínica da Natália Beauty em Alphaville. E, gente, esses são clientes que eu tô falando que realmente fizeram a obra, né? São clientes que a gente chegou a fazer projeto, porque tem outros clientes nessa carteira de famosos que chegaram até nós, mas que acabou, né, não dando certo, né? Enfim, a gente teve um primeiro contato, fez orçamento, tudo, mas acabou não seguindo. Mas são clientes também que chegaram até nós e que são famosos. E então, assim, a gente vê que até hoje o escritório ele tem sido muito comentado, muito consolidado. Por quê? Porque a gente simplesmente não. A gente aplicou com muita cautela e com raciocínio de uma cabeça, uma visão de empresária mesmo, um sistema de gerenciamento, né, que acontece, que realmente é aplicado e validado. Então, o que eu quero realmente falar para vocês é dessas ferramentas, dos processos certos, né? Com essas ferramentas, com os processos certos, com a gestão correta, o seu escritório pode sim se tornar também uma máquina de lucro, uma máquina de produtividade. Você pode conquistar resultados, né? De fatos assim, lucro, você visualizar lucro na sua empresa, ver o seu escritório crescendo de verdade. Então, gente, eu antes de começar a live, eu perguntei para vocês de onde que vocês são, né? E agora eu queria saber, além da cidade que vocês estão falando, eu queria muito saber de vocês qual que é a maior dor que hoje vocês vivem estando à frente do escritório de arquitetura de vocês, né? Então, fala para mim, é gestão? Vocês não conseguem ter gestão? Ou é tempo de qualidade? Ou é lucro? Escreve aí no chat. Desses três, qual que é a maior dor? Gestão, tempo ou lucro? A Jéssica escreveu gestão. A Letícia escreveu lucro. Gestão também a Kate. A Bruna, lucro. Whitney, gestão, tempo e lucro, os três. E uma coisa é muito ligada à outra, essa que é a verdade. Tudo isso. Lucro e captação de clientes. Legal, lucro. Tempo de qualidade a partir de uma boa gestão, Porque, gente, eu vejo que lucro e tempo de qualidade só vem com uma boa gestão. É uma coisa linkada à outra. A gente não consegue ter lucro se a gente não tem uma boa gestão. A gente não consegue ter tempo de qualidade se a gente não tem uma boa gestão. Tudo isso. Essa é a verdade, gente. E o tempo de qualidade a partir de uma boa gestão. É isso mesmo. A verdade é que a gente não consegue lucro, a gente não consegue tempo de qualidade se a gente não tiver uma boa gestão. Uma coisa é muito atrelada à outra. E eu visualizei isso realmente quando eu decidi abrir a Estúdio Caju. Quando eu trabalhava como Camila Pasquale como arquiteta, eu não tinha essa visão. E a hora que eu entendi que o meu escritório, né, eu ia abrir uma sociedade, eu não queria continuar passando pelo que eu passava, eu precisava mudar, foi realmente tendo essa visão de que eu não podia ter mais essa visão de arquiteta, mas sim ter uma visão de empresária do meu negócio. Eu acho que isso realmente foi a virada de chave, sabe? Pensar, visualizar a Caju, né, o meu escritório de arquitetura como uma empresa, não como um escritório, mas como uma empresa. E aí, gente, eu quero até dividir com vocês. Há pouco tempo tem uma colega minha, que ela é inclusive de Maringá, e ela dividiu comigo, sabe? Eu acho que tem o que, uns 60 dias mais ou menos. Ela dividiu comigo o que ela estava passando. E eu falei, quer saber? Eu vou te ajudar da maneira que eu posso. Eu vi que ela realmente não tinha gestão, ela estava sendo engolida por tudo. Ela trabalhava demais, coisa tipo de 12 horas de trabalho. Eu lembro que ela tinha projetos atrasados. O escritório dela tá crescendo, ela tem cliente, né? Mas ela não via lucro, ela estava assim afundada em projeto. E aí eu falei, vamos melhorar isso. Então eu realmente olhei de perto, eu ajudei ela
a gente aplicou esse método de gestão mesmo na empresa dela e realmente a gente conseguiu visualizar em 45 dias tudo mudando, porque ela organizou tudo, ela conseguiu um resultado de dobrar a margem dela e reduzir o retrabalho em 60%. Foi incrível, incrível. Gente, é por isso que eu quero realmente dividir com vocês que o que eu estou falando hoje não é teoria, porque eu apliquei na minha empresa, eu apliquei na empresa de uma amiga, no escritório de uma amiga, e funciona. O que eu aplico na Caju e também para as minhas mentoradas todos os dias e funciona. É esse modelo de gestão. Então, gente, eu vou começar dividindo com vocês sobre o primeiro pilar, que são os processos que eles chegam a salvar 10 horas por semana. A gente conseguir transformar a gente conseguir transformar o seu escritório em uma operação lucrativa. Entender que o que te prende não é a falta de clientes, é a falta de processos. Teve alguém aqui até que falou no chat, né? A captação de novos clientes, né? Mas será que é isso mesmo? Ou é a falta de implantar os processos, né? Então, assim, eu quero realmente que vocês parem e pensem nisso, reflitam, né? É o lucro, é o tempo de qualidade, mas será que é isso ou é a falta de processo que está resultando nisso? Eu acho isso muito importante, vocês refletirem sobre isso, porque a verdade é que todo arquiteto, né? E assim, a gente está cheio de arquitetos talentosos, cheio. Eu quando o meu Instagram, né? Não sei o de vocês, mas o meu Instagram, a hora que eu entro no meu Instagram, só tem arquitetura. Eu só vejo projeto e eu fico ali navegando pelo feed, pelo Explore, e eu vejo muito projeto lindo. Eu vejo muito, tanto que, né, esses feeds que são abertos, eu sempre comento quando eu gosto, e muitos arquitetos mesmo brasileiros. Aparece também para mim muito projeto de fora, porque eu sempre me inspiro muito em projetos europeus e tudo, mas eu vejo muito arquiteto talentoso, muito mesmo. E não é porque ele é talentoso que ele vai ter sucesso, né? Porque muitas vezes o arquiteto talentoso, ele não tem rotina estruturada, ele acaba virando aquele arquiteto bombeiro. Ele resolve tudo, mas não constrói nada. Ele se afunda, né? A rotina engole ele. E é exatamente aqui que começa o módulo 1, gente, do método Caju Pro, que é uma estrutura interna da Caju, onde eu mostro para vocês na prática como a gente organiza os cargos hoje, funções, responsabilidades de cada pessoa, setorização, toda a setorização de projetos dentro da Caju, de cada pessoa, para o escritório funcionar como uma empresa real, que é o que eu falo, essa virada de chave. Eu não tenho escritório, eu tenho uma empresa. Como que eu preciso setorizar a minha empresa para ela acontecer? Então, no módulo 1, é isso que a gente mostra, como eu setorizei a Caju inteira nessa parte de projetos. Como eu disse, a Caju hoje tem várias frentes, mas a gente está aqui para mostrar como funciona toda essa parte de projetos. E aí, logo em seguida, no módulo 2, vocês aprendem a dominar as ferramentas que usamos na Caju. Hoje, quais são os softwares que a gente usa na Caju, tá? A gente usa o Trello, a gente usa o Dropbox, esses softwares de gestão. E os nossos checklists de implementação. Né? No método Caju Pro, a gente mostra tudo isso para vocês. E é literalmente o mesmo sistema operacional que usamos no dia a dia. No dia a dia do Caju. Não é nenhum milagre. Trello, Dropbox, eu garanto que muitos de vocês usam. Mas a gente organizou de uma forma muito didática e que funciona, com checklist, com processos muito bem implantados, tanto no Trello quanto no Dropbox. E para vocês terem uma noção, hoje eu tenho a empresa Acaju no Paraná, eu tenho a Acaju em São Paulo, e eu tenho arquitetas, a Luísa, por exemplo, que é a minha coordenadora de projetos, que ela é incrível, ela mora no Rio de Janeiro, ou seja, eu não tenho um escritório que é 100% em um lugar só, que eu consigo controlar todas as pessoas ali, gerenciar as pessoas presencialmente todos os dias. Não é assim. Eu tenho muita gente que trabalha home. A Mona mesmo, que é a nossa arquiteta de imagens 3D, que faz as renderizações, ela é de Minas. Então, assim, e todo mundo respeita os processos, porque a gente tem tudo muito bem implantado. Então, você pode estar... A Yas, pra vocês terem uma noção, a Yasmin, que ela é uma estagiária nossa, mas que está já com a gente há 2 anos, ela está Ela está morando em Portugal. Ela foi lá para fazer uma extensão do curso dela. E, gente, perfeito. Ela tá lá em Portugal, ela viaja, ela tá aproveitando para conhecer a Europa inteira e nada saiu do lugar. Ela tem um comprometimento dela, ela entrega tudo dentro dos prazos dela e a gente controla tudo pelo Trello, pelo Dropbox, pelos nossos meets, né? Porque eu faço muita reunião online com todos os colaboradores, com toda a equipe e tudo isso funciona.
Então, gente, essas duas bases, né, que eu tô passando para vocês, tanto o módulo 1 quanto o módulo 2 do método Caju Pro, te faz ganhar de cara, pelo menos 10 horas por semana. Pelo menos. E aí a gente fala assim, que isso parece básico, né? Mas, na verdade, é o que muda o jogo. Porque o que te tira tempo é refazer o que já devia estar pronto, na verdade. E aí você começa organizando, né? Organizando toda essa parte de gestão. E quando você vê, você tem tanta liberdade que você consegue realmente visualizar outras entradas, outros setores. Eu imagino que aqui também tem outras arquitetas, designers de interiores, que também gostariam de criar mobiliários, criar produtos. Nós somos eternos criadores. E por que não, né? Usar toda essa nossa criatividade, igual, gente, eu falar 5 anos atrás que eu ia estar assinando uma coleção de papel de parede infantil, eu não acreditaria. Gente, eu tô até pensando em lançar coleção de bolsa, para vocês terem uma noção. E é verdade. Enfim, bolsas 3D, enfim, mas nem vou entrar nesse assunto agora. Mas por quê? Porque eu tenho liberdade para pensar nessas coisas, porque eu fico à frente disso hoje na empresa, né? Porque a gente tem um sistema de gerenciamento muito foda. Essa é a verdade. E aí, gente, eu fico pensando, né? Talvez vocês estejam pensando, mas eu não tenho tempo para montar um processo dentro da minha empresa, porque realmente, gente, leva tempo. Isso é um fato. É um negócio chato. Nós somos criadores, nós não gostamos dessa parte de gerenciar, de processos. Mas é justamente por isso, gente, que a gente precisa, né? Não existe uma empresa sem processos. Não existe, gente. E quando você organiza esse fluxo, você ganha tempo. Você chega a ganhar 10 horas por semana, mais, para focar realmente em coisas que importam. Então, se você pensa em ficar com 100% com arquitetura, com projetos, você vai conseguir focar no seu cliente, você vai conseguir focar mais em criação, você vai conseguir focar mais em posicionamento. E aí, se você pensa como eu, abrir outras frentes, você, nesse momento, vai começar a ter tempo para isso, porque quando a gente está sendo engolido pela rotina, a gente não consegue pensar nisso, não sobra tempo, a gente está tão cansado, a gente chega a sonhar, né? A gente vai dormir, a gente sonha com os projetos que a gente está fazendo, essa é a verdade. E aí, quando você organiza tudo isso, você vê as coisas fluindo, você consegue sair de cena e as coisas acontecerem, você fala, meu Deus, né? Você consegue fazer uma viagem e ver que a empresa está acontecendo sem você, você fala, agora realmente eu acho que eu ganhei na vida. Você fala, venci na vida. Essa é a verdade. Aí você começa a ter liberdade para pensar outras coisas, para ter outras ideias, né? E as coisas realmente começam a acontecer. E vamos lá, deixa eu ver o que mais, gente, eu tenho, porque eu tenho um script aqui para seguir. Eu quero deixar vocês super à vontade. Eu tô trazendo coisas que nem estão aqui no meu script, porque eu quero muito me conectar com vocês, porque eu sou assim, eu adoro a gente dar palestra, fazer esses talks, porque não tem script para seguir. E eu gosto de falar o que eu tô sentindo, gente, o que eu vivo, essa é a verdade. E eu quero saber, assim, que talvez assim vocês realmente estejam pensando nisso, que vocês não têm tempo para fazer esses processos, mas eu garanto, gente, esse vai ser a virada de chave para a liberdade do escritório se tornar realmente uma empresa, vocês terem essa visão de empresário do negócio de vocês. E eu quero que vocês escrevam agora aí no chat quem sente, né, que hoje está apagando incêndio demais. Vocês se sentem sobrecarregadas? Eu quero ver se eu estou falando com as arquitetas que realmente estão sentindo isso. São as arquitetas, designers, o profissional que veio realmente buscar uma solução para isso. Vocês se sentem sobrecarregadas? Eu acho que essa é a palavra, sabe, a palavra perfeita para o que eu estou falando. Sim, eu super. Super. Gente do céu, esse é o mal do arquiteto, né? Será? Eu fico até pensando, sabe? Será que outras profissões passam por isso, né? Porque, gente, não é possível, né? O tanto que, sério, o tanto que a gente apaga incêndio, né? E aí, eu tenho certeza que vocês passam por isso também. Porque daí a gente ficou o dia inteiro ali fazendo projetos, resolvendo BO de obra, né? Aí a gente faz grupo com o cliente, né? Daí a obra tá acontecendo, aquele monte de coisa de obra acontecendo. Aí a gente chega em casa, você quer, sei lá, 8 horas da noite, né? Tá ali com teu marido, com teu namorado, com teu filho, enfim, seja lá com quem. Aí você vai abrir um vinho, você quer, né, jantar, ter um momento gostoso.
Aí você olha o teu celular, aquele cliente te mandando mensagem, tipo, 8 horas da noite, 10 horas da noite. E aí a gente não consegue se desligar, você vai dormir, aí a gente vai deitar, a gente está preocupado com aquilo que a gente acabou de ler, ou com aquele BO que a gente tem que resolver, e isso vai se acumulando. Vai se acumulando, e a gente vai se tornando um profissional ansioso e um profissional que realmente não consegue olhar para o futuro, só olha para agora e em apagar incêndio de agora, essa é a verdade. Ó, a Isadora falou aqui, Isadora Figueiredo falou, e quando tem aquele cliente sem noção? Gente do céu, quem nunca, gente? Quem nunca teve um cliente sem noção, né? Não sei vocês, mas eu, olha, até hoje eu tenho cliente sem noção, não tem o que fazer. Porque o cliente contrata a gente, tem uns que a gente até, né, ali no início, antes de contratar, a gente já percebe, a gente fala, esse cliente é problema, esse cliente vai ser problema. Agora tem cliente, gente, que a gente não imagina. Você contrata, você fala, nossa, né? A hora que começa, meu Deus do céu, é aquele cliente que é BO, é problema, é sem noção. E aí torna o nosso fardo, né? Fica mais difícil, fica mais pesado. Essa é a verdade. Cliente mandando mensagem 23 horas de sábado. Meu Deus do céu, gente. Final de semana, né? Gente, 11 horas da noite. Sério. Não, é uma loucura. É uma loucura. A vida do arquiteto, gente. Sério. É uma loucura. Eu tenho todo o tempo, minoria, mas tem os que tiram o sono e dá vontade de largar tudo. E olha, eu vou falar uma coisa aqui que também não está no script, tá? Mas é importante a gente também ter a consciência daquele cliente que a gente precisa demitir. Tem hora que a gente precisa, né? Com certeza vocês já viram vídeos sobre isso, porque eu acho que isso acontece em outras profissões, mas principalmente na profissão de arquitetura, que, né, o nosso cliente, a gente tem que ficar respondendo, eles acham que a gente tem que ficar respondendo tudo, todas as dúvidas de obra na hora dele. A gente tem que responder eles 8 horas da noite, tem que responder eles no final de semana, no sábado, no domingo, como se a gente não. Tem cliente que trata a gente como funcionário, eles não entendem que a gente contratou a gente para um serviço, eles acham que a gente é funcionário. Isso é uma loucura, é uma loucura. E aí, gente, uma outra coisa que é muito importante, além de tudo isso, até para a gente validar esses clientes, porque o que, que acontece? Esses clientes, gente, que dão BO, que são problema, normalmente são aqueles clientes que a gente mais cobra barato. Sabe aquele cliente que ficou pedindo desconto, 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 e te apertou, e te apertou, e te apertou, e aí te sugou, sério, gente, chegou até a sair sangue. E aí você deu o desconto, fechou o projeto. Aí você fala, não, tudo bem, né? Vai ser uma oportunidade, né? Ou, é mais uma entrada de projeto para mim, né? A gente tem, às vezes, né, esse pensamento. E aí, gente, é aquele cliente que mais dá trabalho, mais dá trabalho. Você tá fazendo o projeto, você tá lá naquela fase da obra, você não aguenta mais, você fala, meu Deus do céu, como esse cliente saiu caro, como esse cliente virou prejuízo. É aquele momento que você fala, nossa, se eu pudesse voltar atrás, eu não teria dado aquele desconto. Gente, todo mundo passa por isso. Eu já passei muito por isso. E a verdade é que a gente precisa aprender também a precificar. A gente ter uma precificação inteligente do nosso trabalho, né? Ter um lucro previsível do nosso trabalho. Porque o segundo pilar, e o que eu falo no curso, é o que ninguém ensinou para a gente na faculdade: precificar. A maioria dos arquitetos cobra olhando para o mercado, não olhando para o próprio custo. O resultado vive no limite, porque cada empresa, gente, opera de uma forma diferente. Aqui eu tenho certeza que eu estou falando com vocês, tem escritórios que funcionam, que é a arquiteta autônoma, que ela trabalha sozinha, tem escritório que é arquiteto, a designer, né? E mais um estagiário, tem escritórios que já tem uma equipe maior. Então, assim, a gente está falando de custos diferentes, de operações diferentes, e a gente precisa olhar para o nosso custo e entender como precificar aquilo. No módulo 6 do método Caju Pro, né, desse curso que eu fiz para vocês com tanto carinho, eu vou mostrar isso para vocês, exatamente como a gente precifica dentro da Caju. A gente tem uma tabela hoje e a gente coloca tudo ali na tabela para a gente ter o valor real daquele projeto. E vou dar já algumas dicas aqui para vocês. Primeiro, já tem um tempo na Caju que a gente não cobra por metro quadrado. A gente cobra por horas trabalhadas. Por que que a gente faz isso? Tem projetos, por exemplo, tem projetos de 300 metros quadrados que eu tenho 15 ambientes, 15, 16 ambientes que eu fiz ali nesse projeto de 300 metros quadrados. E tem projetos de 300 metros quadrados,
estou dando um exemplo de uma clínica, por exemplo, né? Tem uma clínica, por exemplo, lá em Niterói, que a gente está fazendo, que são 300 e poucos metros quadrados, e são, eu acho que 30, coisa assim de quase 40 ambientes, gente, em 350 metros quadrados. E tem uma clínica, por exemplo, que a gente está fazendo em São Paulo, que são também quase 400 metros quadrados, 364 metros quadrados, e são 16 ambientes. Então, assim, como que eu vou cobrar da mesma forma? Não tem como, gente. Eu tenho muito mais ambientes para fazer em um projeto. Então, não tem como. O tempo que eu vou levar para desenvolver esse projeto, um projeto que eu tenho o dobro de ambientes, mesmo que seja a mesma metragem, gente, eu tenho o dobro de ambientes. Eu não posso cobrar da mesma forma, porque senão eu vou ter prejuízo. Eu vou levar muito mais tempo, entende? Então, a gente já há um bom tempo, a coisa assim de uns 2 anos, a gente não cobra por metro quadrado, é por horas trabalhadas. Então, eu vou entender a metragem do meu cliente, eu vou entender se é residencial, se é comercial, se é corporativo, se é clínico. Eu vou entender quantos ambientes, qual que é o programa de necessidades dele, tudo isso, a complexidade do projeto, o tempo que eu vou precisar me dedicar àquele projeto. E aí eu vou precificar. Além disso, a gente não passa um valor fechado, a gente passa um valor dividido. Hoje, vocês vão ver também isso no curso, a gente divide entre projeto criativo, projeto executivo e também as imagens 3D. Então, o cliente ele recebe o orçamento dessa forma. O que é o projeto criativo? É a primeira fase. Então, é a fase que a gente vai desenvolver o layout arquitetônico, vai fazer a parte de projetos de interiores, modelagem, imagens 3D. Então, é até essa fase. Então, essa fase é um valor. Aí, a gente tem o valor das imagens 3D também, porque, volto nisso, um projeto de 350 metros quadrados, de 16 ambientes, eu vou ter que fazer uma quantidade de imagens diferente de um projeto de 350 metros quadrados de 35 ambientes. Eu vou ter muito mais imagens para fazer. Então, eu vou ter um tempo muito maior de produção de imagens. Então, eu passo esse valor separado também para o meu cliente, porque eu quantifico realmente a quantidade ali de imagens que eu vou entregar. E aí, o projeto executivo. Por que eu passo isso? Porque tem alguns clientes também que eles se organizam em fases. Então, a gente entrega a primeira etapa, ele já terminou de pagar a primeira etapa. Então, ele já terminou de pagar o criativo e já terminou de pagar as imagens 3D. Aí, depois, na hora que a gente começa a fazer o executivo, ele começa a passar a pagar o executivo. Dessa forma, é melhor para nós, porque eu vou estar sempre recebendo pelo serviço que eu estou fazendo, e é melhor para o meu cliente também, porque ele visualiza dividido os valores. Ele vai visualizar dividido os valores e ele vai se programar de uma forma melhor para pagar. Então, um valor ali cheio, fechado, talvez assuste mais o meu cliente do que eu passar para ele separadamente e também para ele pagar em fases. Então, o fluxo de caixa dele para esses pagamentos pode acontecer de forma melhor. Deixa eu ver aqui o que vocês perguntaram, tá? Então, você cobra por ambiente como eu, hahaha, dependendo da complexidade. Isso mesmo, Bárbara, a gente cobra exatamente por ambiente, por hora trabalhada. Mas é exatamente isso que você falou. Vocês cobram com base na tabela do CAL? Hoje não. Hoje a gente não cobra com base na tabela do CAL. A Jéssica falou aqui, ó, tive uma cliente que fechou sem o render, e quando apresentei, ela disse que não entendia sem a iluminação. Ah, aí é muito complicado, né? Aí, o ideal mesmo, eu não sei como que você resolveu isso, mas o ideal é explicar, né, que realmente ela não consegue visualizar daí sem as imagens 3D, que dela precisa mesmo fechar as imagens 3D para visualizar a iluminação, né? Não tem como. A gente é muito difícil, a gente não fecha sem render, mas a gente passa o valor separado das imagens 3D porque a gente soma, né, o valor das imagens 3D pela quantidade. Mas a gente sempre já fecha na primeira fase, sabe? Essa fase do projeto criativo mais imagens 3D. Projeto criativo você considera o layout mais o 3D, sem render. Isso mesmo. A gente considera toda a parte de layout arquitetônico, mais a modelagem. E aí as imagens 3D a gente cobra separado, mas já entra na primeira fase, já fecha junto, entendeu? Mas a gente passa separado, porque daí envolve essa questão de complexidade, de quantidade mesmo de imagens. É isso. E aí, gente, deixa eu ver agora o que eu posso trazer para vocês. Ah, não tá passando. Passa aqui. E aí, até falando assim um pouquinho dessa precificação para vocês, né?
eu vou trazer um exemplo, mas um exemplo assim bem básico, tá? Vamos supor que o custo mensal que vocês têm hoje é de 10 mil reais, tá? Custo fixos, variáveis, enfim, você tem um custo de 10 mil reais e você quer ter 30% de lucro. Vamos supor isso, tá? Então, e vamos supor que a sua hora técnica é R$ 89, tá? Então, o projeto mínimo que você precisa cobrar, falando ali de 40 horas de serviço, é 3.560. E aí você tem que considerar que você tem que fazer pelo menos 4 projetos por mês, tá? Esse aqui é um valor completamente, como que fala? Aleatório, tá? Só para realmente vocês entenderem. Tô falando que é o que vocês cobram, nada disso. E aí, o que acontece? Muitos profissionais vão cobrar 2 mil reais. E aí acha que está lucrando. Mas no final, se você fizer, por exemplo, 4 projetos de 2 mil reais no mês, você não está nem pagando seu fixo. Então, assim, a gente precisa aprender muito a precificar, gente, a valorizar o nosso trabalho, sério. Mostrar para o cliente tudo que a gente vai entregar, sabe? O que você entrega na fase do criativo, como são as suas imagens 3D, como é o seu projeto executivo, sabe? Mostrar o seu diferencial, sabe? Você é um profissional completo. Então, assim, o Zezinho cobra X. Eu sei, realmente. Tem gente que cobra mais barato, mas a minha empresa, arquiteta, eu entrego isso para você. Você vai ter todas essas fases. Você vai ter um executivo completo. Então, a gente vai minimizar o máximo possível os erros de obra, porque o nosso executivo é muito completo. Então, assim, vão ser tantas horas dedicadas só para fazer o seu executivo. Então, assim, é isso que vai mostrar o seu diferencial e você vai conseguir realmente. Como que eu posso falar? Você vai conseguir mostrar para o seu cliente o porquê você cobra isso, né? Tem profissional mais barato, mas o profissional mais barato provavelmente ele não entrega as imagens 3D como você entrega, ele vai entregar um executivo simples, não vai ser um executivo completo. Então, assim, ou ele vai dar um jeito quem cobra barato vai dar um jeito de reduzir as horas de serviço dele de alguma forma, e reduzir as horas de serviço é reduzir a qualidade da entrega, ou ele vai viver apagando incêndio, ele vai viver no prejuízo. Ele vai fazer um serviço bom, cobrando pouco, e vai viver no prejuízo. Vai deixar o cliente feliz, mas ele vai estar infeliz. Aí não adianta nada, né, gente? Não tem como. Então, gente, no módulo 7 do curso, né, é um curso muito completo, eu vou mostrar para vocês, né, como estruturar essa parte financeira. E tem um módulo muito legal, com o Paolo, que é o gestor financeiro hoje da Caju, ele é o BPO financeiro da Caju, ele é incrível, inclusive indico ele, viu? E você vai aprender nesse módulo, né? Que é ele que gravou, tá? Porque ele é especializado nisso. Então, assim, estruturar o seu financeiro da sua empresa, separar PJ, né? Pessoa jurídica de pessoa física, PJ de PF, organizar os recebíveis da sua empresa, implementar um sistema de cobrança inteligente. E é isso que vai te dar previsibilidade de lucro, você entender exatamente o que está acontecendo na tua empresa, o que está entrando, o que está saindo, você ter um prolabore, não é porque a empresa é sua que você vai sair tirando tudo, né? Enfim, entrou, vou passar para minha conta. Então, não. Você tem que ter um prolabore. Independente de você ser o dono ou não, você tem que ter um prolabore dentro da tua empresa, independente do lucro que ela dá. E aí, a gente tem um módulo muito legal com um especialista explicando tudo isso dentro da empresa. E a Caju tem esse gestor, né, financeiro, hoje é o nosso gerente financeiro da Caju. E aí, gente, deixa eu passar aqui rapidinho. Opa. Quer que eu chame o pessoal no Instagram de novo? É bom, né? Gente, quem tá assistindo só do Instagram, vocês estão perdendo, tá? A live tá muito legal, vocês corram pro Meet, entrem agora aqui participar com a gente, porque a gente tá trazendo isso em apresentação no Meet, a Paty tá aqui passando todos os slides para as meninas, para as arquitetas, designers, todo mundo que tá aqui acompanhar o que eu tô falando, então só quem tá no Meet tá tendo, enfim, tá realmente conseguindo absorver tudo que eu tô passando aqui na live, tá? Então quem tá aqui no Instagram, corre pro Meet, gente, daqui a pouco acaba. É isso, gente. Então, nesse módulo 7, a gente vai trazer isso, né, para vocês. E a verdade é que vocês devem estar pensando, mas, se eu aumentar meu preço,
eu vou perder os clientes, né? A gente tem medo, não adianta. Eu também já tive muito, muito medo de aumentar preço e ficar sem cliente. Gente, mas não vai. Tenham essa confiança de aprender a precificar, aprender a vender o seu trabalho e entender que vocês vão perder os clientes errados. Aquele cliente que a gente estava falando agora há pouco, que eu falei, né, dividir com vocês, aquele cliente que é o BO, o cliente problema, o cliente que a gente tem que demitir, o cliente que vira prejuízo. É esse cliente que a gente não quer. Então, esse cliente a gente tem que afastar mesmo, né? Então, assim, presta realmente atenção na minha história, sabe? Na história da Caju. Antes de eu abrir a Caju, eu vivia esse drama, gente. Ó, para vocês terem uma noção, eu acho que eu ainda não falei aqui, mas quando eu e a Ju, a gente se uniu para abrir a Caju, tava eu e ela completamente desanimada. A gente deu as mãos e a gente falou, é a última chance que a gente vai dar para nossa profissão. Porque eu não sei vocês, né? Até falem aí se vocês já vêm de família de arquitetos, de engenheiros, né? Já tem isso na família. Eu não tinha. Eu sou a primeira arquiteta da minha família. Então, assim, eu entrei num mundo completamente novo, sabe? E, assim, dei muito errado, mas muito errado mesmo. Eu não queria mais seguir como arquiteta. A Ju, para vocês terem uma noção, eu lembro que ela falou, ai, cá, vamos tentar. Eu tirei minha cidadania. Ela tinha tirado a cidadania dela italiana. Ela falou, daqui 6 meses eu tô pensando em ir para Itália mesmo, vou trabalhar lá, vou morar um tempo lá. Vamos tentar por 6 meses aí, um ano. Ela estava começando a namorar também o Renan na época, então ela estava bem mais animadinha também para ficar na cidade. E ela falou, vamos tentar, né? Se não der certo, pelo menos a gente tentou e deu muito certo, porque assim, a gente teve essa conversa antes de não fazer o que a gente fazia quando a gente trabalhava como autônomo. A gente falou, vamos fazer diferente. E foi o que a gente fez. E graças a Deus estamos aí. Muito, muito felizes. E a questão também, assim, é essa precificação, né? Eu tinha muito medo de cobrar o que valia, e acabava todos os meses que eu fechava no vermelho, gente. Eu vivia meio que para me manter, sabe? Aquela coisa, assim, aquela rotina louca, assim, só para pagar conta mesmo, trabalhando noites, final de semana, aquele trabalho intenso, respondendo cliente. A gente quer dar o máximo, a gente quer ser prestativo, mas não adianta nada se a gente não valorizar o nosso trabalho. Aquele trabalho que era intenso, mas que a gente não via lucro. Sabe aquela coisa que, tipo assim, quanto mais a gente trabalhar, mais a gente vai ser recompensado. Não é a verdade. Não é a verdade. A gente tem que trabalhar, a gente tem que ser esforçado, com certeza, mas a gente tem que valorizar o nosso trabalho, saber precificar. Não adianta nada a gente trabalhar, se esforçar, mostrar o nosso máximo e não saber precificar. A gente não vê lucro. Essa é a verdade. A gente vai ser consumido pela rotina e pelo prejuízo que a empresa vai gerar. E pela qualidade de vida que a gente não vai ter. Essa é a verdade, né? Então, assim, e eu lembro que daí no começo da Caju, para a gente começar a aplicar, sabe, tudo corretamente, a gente teve uma virada de chave de entender que a gente precisava aplicar 37% a mais na nossa própria precificação, que a gente começou a Caju sem entender como precificar, né? Tentando acertar ali, porque a gente não tem isso na faculdade, a gente não vê isso. E aí a gente entendeu que a gente precisava aumentar 37% da nossa própria precificação. Então a gente cobrou a porcentagem correta mesmo, baseada no nosso processo, né? Na hora que a gente começou a implantar os processos, entender, eu lembro que a gente teve uma consultoria já no começo da Caju para visualizar o que a gente precisava fazer certo. E aí, com isso, a gente foi atraindo os projetos certos, a gente atraiu projetos grandes. Então, assim, a gente abriu a Caju em 2020, 2021, a gente já tinha a Bianca Andrade na nossa carteira de clientes, a Boca Rosa. Então, em São Paulo, e a gente está falando de um projeto, de um escritório no Paraná. Hoje a gente tem sala em São Paulo, né? Mas a gente não tinha. Nós éramos do Paraná, Campo Mourão, uma cidade de 100 mil, 100 mil habitantes. E a Bianca Andrade nos contratou em 2021. Então, assim, sabe, né? Enfim, não é sorte, não é. Claro, a gente mostrou a cara, a gente mostrou que a gente fazia diferente, mas a gente tinha tudo muito bem implantado para chegar uma cliente como a Bianca e reconhecer a gente como bons profissionais, como uma empresa competente, né? Como uma empresa de valor, porque o cliente ideal, ele busca uma empresa de valor. Ele precisa olhar para você e ver valor em você. Então, não adianta nada a gente dar desconto, a gente, sabe, querer, assim, enfim, ser o legal e tal, e não ver lucro. Essa é a verdade. A gente precisa, né, ter autoridade, né?
Essa é a verdade. Os clientes, eles valorizam a gente quando eles veem essa autoridade na gente. E até, você sabe, esses dias eu fiz uma imersão muito boa também, gente, que eu indico para vocês, uma imersão de obras alto padrão mesmo, de uma empresa de execução de obras em Maringá, no Paraná, a Manhara e Bruno Obras, e eles falam também isso, né? A gente às vezes fica com dó do cliente, a gente está com dó de cobrar. Gente, e quem tem dó da gente, na verdade? A gente precisa se valorizar, a gente precisa ter autoridade, a gente precisa mostrar que a gente sabe o que a gente está fazendo e cobrar por isso. E o legal é que o método Caju, ele vai te dar essa segurança, te dá a segurança e o processo para você fechar mais rápido, cobrando o que o seu talento merece, o que o seu serviço, o que o seu trabalho, o seu talento merece de verdade. E aí, gente, depois, deixa eu ver o que vocês estão falando aqui, vamos interagir um pouquinho. A Gabriela perguntou aqui, como você conseguiu atingir a cliente da Boca Rosa? Tem mais gente que perguntou. A Bárbara, como a Boca Rosa encontrou o escritório de vocês? Então tá, gente, vou contar aqui de forma breve, porque, gente, todo mundo pergunta isso. Acho que todos os locais que eu vou palestrar, dar workshop, todo mundo, como que a Boca Rosa encontrou vocês? Primeiro, gente, quando eu e a Ju daí unimos as forças e abrimos o Estúdio Caju, a gente falou, olha, não vamos focar em depender só de Campo Mourão, que é a nossa cidade, que a gente nasceu e que a gente abriu o escritório dali, né? Não vamos depender só daqui. Vamos focar, entender que a gente pode atender nível Brasil. Então, a gente já tinha essa mentalidade quando a gente abriu o escritório. Claro que, assim, muito agradecidos à nossa cidade, tudo, mas a gente sabia que a gente, para ser vista mesmo, né, a gente precisava, enfim, ir além disso, né? E aí, então, quando a gente abriu o escritório, a gente já tinha isso na mente, já tinha isso na cabeça. E então, essa já era, vamos dizer assim, já era um objetivo, né, nosso. A gente abriu o escritório, a gente contratou uma consultoria, a gente estruturou muito bem os processos dentro da Caju para fazer diferente. Então, a gente já começou pequeno, um escritório novo, mas um escritório que demonstrava desde o início muita autoridade. E aí, a gente postava, como todo mundo aqui, tenho certeza, né? Divulgava muitos nossos projetos na internet. E aí, a Marcela McGowan, que é muito amiga da Bianca, porque em 2021, eu acho, 2020, acho que foi, ela participou do mesmo Big Brother da Bianca, Marcela McGowan. Aí elas entraram lá, elas nem ficaram tão amigas, mas elas saíram do Big Brother e ficaram muito amigas. E a Marcela McGowan encontrou a gente no Instagram, a gente postando os nossos projetos, postando desde o início, desde o primeiro projeto da Caju, a gente já desenhava mobiliário, só que hoje a gente desenha uma linha de mobiliários para pôr à venda. No começo, a gente desenhava mobiliários para os projetos, então a gente criava um mobiliário que ia fazer sentido com aquele conceito do projeto que a gente estava criando. E aí ela e a irmã dela, a Mariana McGowan, que é muito minha amiga hoje, eu amo a família delas, amo todas elas, a mãe delas, a Josi, são umas queridas. Elas encontraram a gente no Instagram, pelo que a gente estava postando, os nossos projetos, daí a gente pegava os mobiliários que a gente criava e fazia cenários, e postava os cenários, e aí elas viram, falaram, nossa, elas achavam que a gente não era do Brasil, assim, a hora que viram, daí entraram, viram que era daqui e tal, marcaram uma reunião, a Marcela tinha acabado de sair do Big Brother, ela estava no hype, assim, total, e aí ela é médica, sexóloga, e ela estava lançando um programa, que era o Sextou, para falar de sexologia. E aí ela estava com uma arquiteta lá em São Paulo, mas ela estava bem feliz com o projeto. Ela falou, meninas, cara, eu vi vocês, eu me apaixonei, só vocês vão conseguir me salvar, vocês topam fazer, era um cenário pequeno, sabe, uma coisa rápida, porque ela já tinha data de lançamento. Eu virei para a Ju, assim, eu sempre fui aquela pessoa de abraçar as oportunidades, gente, eu não perco oportunidade. E já, assim, já aconteceu sim de eu perder a oportunidade e me arrependo, tá? Então, gente, primeiro de tudo, abrace a oportunidade que chega até vocês. Falei, Ju, vamos, é isso aí, vamos. A gente fez, eu lembro que a gente fez, tipo assim, muito rápido aquele cenário. Paramos tudo que estava fazendo, fizemos. Eu lembro que eu fiz uma opção, a Ju fez outra, a gente apresentou. Aí a gente já tinha alguns mobiliários criados, a gente colocou no projeto dela, daí a gente criou um balanço para ela, para aquele cenário. E aí ela amou, aprovou tal. A gente não tinha até o momento executado nenhum mobiliário. A gente acabou de abrir o escritório, 2020 isso. Então, assim, todos os nossos mobiliários eram 3D. E a Marcela falou, não, eu quero esses mobiliários, eu não quero comprar outro parecido, eu quero mobiliários de vocês. Falei, Ju, vamos ter que fazer. A gente foi numa tapeçaria lá da nossa cidade, convencemos eles a fazer, eles fizeram,
Sério, deu tudo errado, mas no final deu tudo certo. Eu lembro que a Ju foi antes para São Paulo para levar uma parte dos mobiliários, eu tive que ficar aí depois para levar o restante. Daí chamei uma amiga minha para ir comigo, porque a gente foi de carro para levar os produtos, mas chegou, deu tudo certo, enfim, entregamos. A Marcela amou, amou, amou. Eu lembro que ficou lindo. E aí, beleza, voltamos embora, né? Daí lançou tal. A Bianca foi um dia na casa da Marcela. E aí ela olhou e falou: Nossa, que lindo esse ambiente, não sei o que, era na casa da Marcela o cenário. Falou: Quem que fez para vocês? Daí ela falou: As meninas da Caju. Daí ela entrou no nosso Instagram, se apaixonou pelo nosso Instagram. A Bianca falou: Não, eu preciso delas, eu quero fazer o meu escritório. E não, tem que ser elas. Aí o Miguel, que a gente ama também, até hoje, que ele é um dos melhores amigos da Bianca, é assessor dela, entrou em contato com a gente, marcou reunião. Aí eu lembro que eu e a Ju super nervosa, assim, a gente achou que só o Miguel ia participar da reunião, a gente super nervosa lá, imagina, as duas meninas acabaram de abrir escritório, o nosso escritório, gente, era minúsculo, o nosso escritório, sério, a Thay tá com a gente desde o começo, ela vai lembrar, a Thay, tipo, sei lá, tinha, sem brincadeira, gente, acho que tinha uns 12 metros quadrados, assim, todo o nosso escritório, não tinha mais que isso. E a gente, né, a gente foi para a reunião achando que só o Miguel ia participar, e a Bianca entrou. E a Bianca entrou e tratou a gente como, tipo assim, tô falando com o escritório foda, sabe? E a gente lá, tipo, manteve a pose, entendeu? Ela não conheceu o nosso escritório pessoalmente, era pequenininho, mas ok, funcionava, o que precisava era a nossa criatividade, e a gente ali manteve a pose. Aí ela fechou com a gente, eu lembro que eu fui para São Paulo, cheguei lá em São Paulo, aí tava esperando ela chegar lá para ir na sala, né, que era um prédio comercial, daí chegou ela, o Miguel, ela levou um monte de gente lá com ela, super simpática. E foi assim, gente, foi assim que começou. Então, acho que, primeiro de tudo, não ter medo do que vocês acreditam, do design que vocês acreditam, do conceito de arquitetura que vocês acreditam, não tenham medo. E, segundo, mostrem autoridade. Mostrem autoridade. A gente era pequeno naquela época, a gente era minúscula, mas a gente não transpareceu isso. A gente mostrou que a gente sabia o que a gente estava falando e a gente sabia o que a gente estava fazendo. E eu tenho certeza que isso foi o divisor de águas para a Bianca querer, a gente não querer nem orçar com outro escritório. E foi isso, gente. Eu acho que, resumidamente, mas não resumidamente, porque eu falei muito, essa é a história da Boca Rosa. E aí, gente, é isso, né? Nesse módulo 3, né, da metodologia Caju, desde o briefing, gente, até a entrega, acompanhamento de obra, a gente vai mostrar tudo. É o mesmo passo a passo que a gente usou com essas marcas, sabe? Com esses projetos realmente que viraram um marco para Caju. O projeto do Boca Rosa Company, que é o que todo mundo quer saber. O da Lorin Prota, que a gente entregou ano passado, Natália Beauty. Então, assim, isso que a gente, né, que eu estou oferecendo nesse curso para vocês, é o que a gente implantou com todas essas clientes e com todos os clientes Caju. O resultado é que você realmente consegue, né, com esses processos, sair do operacional, volta para o estratégico, para criar, inovar, crescer. Então, assim, no começo, eu ficava em projetos na Caju, mas muito cedo, como o escritório cresceu muito rápido, eu tive que sair da parte de projetos. Hoje, gente, é muito... Não, na verdade, é muito raro, não acontece. É muito difícil eu, Camila, ficar projetando. Eu estou à frente de todas as outras coisas. Eu estou pensando na marca que a gente vai lançar de mobiliário residencial, eu estou criando os mobiliários infantis, criando a coleção de papel de parede infantil, pensando em outras coisas que eu quero lançar. Eu hoje fico à frente da parte criativa dos projetos, então eu aprovo o conceito criativo do projeto, o time de arquitetas, né, passam tudo para mim, então eu aprovo e reprovo o conceito. Então, eu direciono o time de arquitetos da Caju, mas eu não faço de eu ficar ali fazendo o projeto, eu não faço mais já há muito tempo mesmo. E aí, gente, talvez você pense, né? Mas minha equipe não vai dar conta. Eu acho que talvez seja a primeira coisa que vocês pensam. Mas, de verdade, gente, acredita, o problema não é a equipe, é a falta de processo e clareza. Você tem um processo, tá ali, e você tem essa autonomia para gerenciar esses processos, você vai cobrar. Você vai cobrar, e aí é até melhor para você conseguir identificar quem realmente vestiu a camisa, quem está no time e quem não está, porque fica tudo tão claro que, assim, ou você faz, entende? Então, se você não está fazendo, né, se você não está cumprindo, cara, você não está vestindo a camisa, então você não tem que estar aqui, você não serve para estar na equipe. Basicamente isso, sabe? O time, ele precisa entender
que ele precisa entregar, ele tem que seguir os checklists, ele tem que seguir os prazos, e vai estar tudo isso muito bem implantado no seu negócio. Gente, já tem 1 hora. Que eu tô falando sem parar, não acredito. 1 hora, gente. Deixa eu ver o que mais vocês falaram aqui. Vamos lá. A Isa, como você conheceu? Isadora Figueiredo falou: vou trabalhar com eles em uma obra agora, são incríveis. Quem? Só da execução. Você foi fazer isso. Ah, que legal, Isa. Você é de Maringá. Você vai trabalhar com eles em uma obra com a Mari e com o Bruno? Nossa, eu adoro eles, adoro, sério. São incríveis. Que legal, nossa, que legal. Eu não vejo a hora, assim, de começar a pegar projetos ali em Maringá. Também quero muito, isso tá no planejamento. E quero muito que as minhas obras sejam executadas com eles. Deixa eu ver aqui o que a Ana Gabriela falou. Toda essa estruturação que você fez, você vai explicar como foi feito no método? Tudo, tudo, tudo. São quantas aulas? Virou 40. Eu acho que, gente, são 40 aulas. São 40 aulas, eu explico tudo, tudo. E aí, além das aulas teóricas, tem muita aula prática, que eu gravei mesmo abrindo o computador, mostrando o Trello, mostrando o checklist, mostrando o Dropbox, como funciona, como a gente divide tudo, mostrando a precificação, então a nossa tabela de precificação. Eu fiz muita também gravação de tela. Aí eu também fiz gravação de tela mostrando mesmo o nosso executivo, sabe? Peguei um executivo, abri e mostrei, etapinha por etapa, fui passando e falando, assim, mas de uma forma, assim, muito tranquila, nada roteirizado, mas realmente para mostrar como é feito, sabe? Então, assim, gravei a tela e fui explicando, pontinho por pontinho ali para vocês. Tem tudo isso no curso. E é até legal que eu quero que vocês vão trazendo, que quem for fazendo o curso vai trazendo coisas mais que querem, coisas que a gente pode estar dividindo com vocês, às vezes, poxa, né, disponibilizar algum documento, alguma coisa, sabe, que vai valer a pena para vocês, enfim, é isso que eu quero. Deixa eu ver aqui. E o tráfego pago? Tem uma empresa específica sua que você usa, né? Qual é? Ó, o meu gestor de tráfego, gente, é o Carlos. Oh, meu Deus do céu. O que aconteceu? Alguém falou. Gente, o gestor de tráfego da Caju é o Carlos. Posso super indicar ele também. Ele é incrível, ele é muito, muito bom. Ele entende demais, demais. E ele faz daí a parte de tráfego nosso de projetos e também de produtos. E, inclusive, ele que está à frente do lançamento do curso aqui. Ele é expert nisso, né? Então, assim, tráfego pago, lançamento de curso, já tem aí mais de 1 ano que a gente está com ele. Eu passei por várias empresas, tá, gente? Uma vez, quando a Ju ainda estava na Caju, a gente contratou, provavelmente vocês já viram aquela empresa V4 Company, é uma das maiores empresas de tráfego pago do Brasil. A gente já contratou ela, a gente já trabalhou com ela e não deu certo, tá? Então, assim, o Carlos realmente foi quem deu certo e quem tá com a Caju. E sim, a gente fornece muito material, muito, muito material nesse curso. E o que não estiver fornecendo, eu quero ir trazendo para vocês, gente. O que eu quero é vocês muito bem estruturados, mas tem muito material que a gente fornece no curso, sim, tá? E, enfim, gente, são esses, assim, os 3 pilares mesmo. Então, vocês entenderem o processo, implantar o processo, a precificação, a autoridade, tudo isso eu mostro, eu divido com vocês no curso. E agora, realmente, que vocês entenderam esses 3 pilares, vamos dizer, né, do curso, eu quero te dizer uma coisa muito importante, porque eu sei que nesse momento você pode estar pensando, será que vai dar certo? Será que eu consigo? Será que é para mim? Né? A gente, enfim, são as inseguranças que a gente tem, né? Será que agora vai? E eu entendo que, na verdade, eu já tive exatamente ali, gente, eu juro. Nossa, eu juro mesmo que há 5 anos atrás eu estava completamente desanimada. Eu queria fazer qualquer outra coisa. Eu sempre fui da área da criação, né? Eu sempre amei criar, mas eu queria fazer qualquer outra coisa, menos continuar com a arquitetura. Teve um tempo que eu também achava realmente que era impossível crescer. Eu falei, eu vou desistir, né? Na verdade, assim, não basta fazer bons projetos, né? Que os clientes vão aparecer. Gente, fazer bons projetos, como eu disse, muita gente faz. Muita gente faz. Eu rolo ali o Explorer, eu vejo muito escritório massa
acontecendo, o escritório novo, que eu vejo são arquitetos novos, designers novos, com projetos lindos, feeds lindos, enfim, mas não é só isso, né? A verdade é que não é só isso. Não adianta a gente fazer um bom projeto, a gente tem que pensar em todo o processo, a jornada do cliente até o fim. Então, assim, como que vai ser o processo? Igual o meu cliente, ele acompanha esse checklist do Trello, então ele sabe exatamente as fases que tá do projeto. Ele não tem que ficar perguntando, quanto tempo para você me entregar o projeto? Então, a gente já tem um cronograma de datas, de tudo. Então, assim, esse checklist, o arquiteto que está responsável por aquele projeto, ele sabe exatamente, ele tem ali as datas de cada fase do projeto, ele tem que entregar. E o cliente, ele está acompanhando essas fases. Então, tudo fica muito redondo, né? Para acontecer muito bem e a jornada do cliente ser a maior possível. E, gente, posso dizer também que não foi sempre assim. A gente abriu, a gente implantou os processos e a gente foi melhorando com o tempo. Por exemplo, 2 anos atrás, não era assim, né? A Caju continua melhorando. A gente sempre fala isso. O que a gente pode fazer para ser melhor que ontem, né? Então, assim, pode vir a acontecer alguma coisa nova que vai ensinar coisas novas para a gente e a gente vai implantar para melhorar. Mas, assim, isso a gente realmente foi fazendo, foi implantando e melhorando os processos com a experiência que a gente foi vivendo, para a gente poder ter esse diferencial do mercado e entregar cada vez melhor uma jornada, né, fazer cada vez melhor uma jornada de cliente dentro da Caju. Essa é a verdade. E assim, realmente a gente vai percebendo com o tempo que a vida do arquiteto não é só desenhar, né? É ser empresário, gestor e líder. E foi isso realmente que mudou, gente, a minha vida. Porque eu vejo assim que antes da Caju eu tinha muito uma visão de arquiteta, sabe? E o divisor de águas foi eu começar a ter uma visão empresarial do meu negócio. Hoje eu sou a Camila empresária. Claro, eu continuo sendo arquiteta, eu estudo muito arquitetura, eu estou sempre o tempo todo me atualizando, até porque eu preciso passar esse meu conhecimento, essa minha experiência para o meu time, né? Eles se espelham em mim. Só que hoje eu sou a Camila empresária, eu sou muito mais empresária do que arquiteta. E lá atrás, 5 anos atrás, eu era a Camila arquiteta, e foi o momento que eu comecei, que eu me afoguei profissionalmente. E a hora que eu comecei a ter a visão de empresária, foi realmente que as coisas começaram a acontecer. E a empresa, com tanto potencial, como eu tenho certeza que vocês têm, começou a crescer. E aí, gente, esse método, né, que a gente fala assim, dentro do método Caju Pro, você vai entrar além de tudo, você vai entrar em uma comunidade, né, de arquitetos que decidiram virar a chave, né? Entenderam que não dá mais para pagar incêndio, que o escritório é uma empresa, merece ser tratada como tal. Dentro dessa comunidade, a gente se ajuda, troca estratégias, compartilha resultados, crescimento. E é isso que eu falo para vocês. Além desse curso, eu quero estar ali para ajudar vocês. Então, assim, ferramentas que podem ser que não estejam ali, que vocês sintam, faltam, eu quero que vocês tragam, porque eu quero disponibilizar isso para vocês. Mas eu tenho certeza que esse curso já está muito, muito completo, porque, assim, documentações importantes, coisas importantes. Sério, a gente, assim, destrinchou, dividi completamente. Abri meu corpo, os meus órgãos para vocês, de como funciona tudo aqui dentro da Caju. Porque, na verdade, assim, no fim, gente, ninguém cresce sozinho, né? Essa é a verdade. Ninguém cresce sozinho. Hoje, a Caju é o que é, porque a gente tem um time incrível. Um time incrível. E que tá ali, operando, gerenciando. E juntos a gente consegue colocar você nessa visão, sabe? Transformar você nessa visão assim de empresário e realmente colocar a sua empresa num patamar de lucratividade e de produtividade, porque não adianta nada, gente, ser talentoso, fazer projeto lindo e não ter lucro. No final do dia, gente, é sobre dinheiro, porque o dinheiro te dá liberdade financeira de você continuar crescendo, de você viajar, conhecer novos locais, novas possibilidades, se atualizar. No fim, gente, no final é tudo sobre lucro e dinheiro, né? O dinheiro, o lucro vai te dar a possibilidade de contratar mais pessoas, de ter mais liberdade. Tudo isso acontece através de um bom gerenciamento, né? Uma boa gestão. Essa é a verdade. E aí, gente, eu quero saber se vocês estão preparados para isso. Essa é a verdade. Me conta aqui no chat. Quem está preparado, gente, para dar esse passo? Quem está pronto para construir essa empresa que realmente o talento de vocês eu acredito que merece? A Isadora Figueiredo falou, pronta. A Roberta falou, sim, Bruna Jaques, bora! Adorei, gente. Eu estou muito feliz, muito feliz.
Eu acho que eu também nasci para isso, sabe? Para mentorar, sabe? Para ver outros profissionais crescendo, outros profissionais aprendendo e lucrando e se destacando no mercado. Porque a verdade é que quando a gente está bem realizado com o nosso negócio, a gente consegue olhar para o negócio do concorrente e apreciar, sabe? A gente olha para os outros profissionais não como concorrentes, porque quando a gente está bem resolvido e bem realizado, é assim que a gente olha para o outro, a gente quer ver o outro crescendo também. Eu acho que essa é a mais pura verdade, sabe? Do que eu sinto. A Isadora falou, já estou com a mãozinha. A Bruna Jacques falou, bora! Adorei, gente. E agora sim, então, eu vou apresentar para vocês o que vai acelerar todo esse processo, com método, suporte e clareza. Eu criei, gente, de verdade, esse método Caju, 2 anos sonhando mesmo com isso, entendendo o que era melhor trazer para vocês em primeira mão. Então, como eu falei, né, eu pensava, Camila, a minha ideia era trazer primeiro o método de criação, mas não adianta nada eu trazer para vocês como funciona o método de criação da Caju se vocês não tiverem um negócio muito bem gerenciado. Então, assim, o gerenciamento do escritório é muito mais importante. Então, foi aí que a gente falou, é isso que a gente precisa trazer, é isso que eu preciso trazer e dividir num primeiro curso. E aí que venham outros cursos com toda certeza. Eu criei o método Caju, né, esse programa de implementação. Ele junta tudo que te mostrei, que eu mostrei, né, para todas vocês hoje, com essas ferramentas, as planilhas, acompanhamento passo a passo. Tudo que você precisa, gente, para transformar o seu escritório numa máquina de lucro, produtividade, qualidade de vida, qualidade de tempo, liberdade financeira. Não é um curso teórico, gente, é uma aplicação prática. Como eu disse, tem muita aula prática que eu gravei tela, mostrei, abri ali o projeto executivo, abri como uma apresentação de projeto da Caju, que a gente também foi só melhorando, cada vez deixando melhor mesmo. Porque vocês imaginam, né? Eu até falo isso no curso. A hora que eu apresento, a hora que eu fiz uma aula mostrando um projeto nosso, né? As nossas apresentações também têm que ser muito completas, porque pensa, gente, vocês viram? Vocês são do Brasil todo, vocês são da Paraíba, Belo Horizonte, Paraná, São Paulo, tem gente do Brasil todo. E a Caju, por exemplo, hoje a gente tem escritório no Paraná e em São Paulo, mas a gente atende Brasil todo. A gente tem agora obra em Brasília, obra em Niterói, no Rio de Janeiro, a gente tem muita obra no Rio de Janeiro, Paraná, Rio Grande do Sul, Salvador, Fortaleza. Então, vocês imaginam como tem que ser muito bem feito a nossa apresentação, os nossos projetos executivos. Eu falo isso no curso. E, assim, vocês, independente de onde vocês estejam, vocês podem atender em qualquer lugar do Brasil, tendo tudo muito bem feito. E eu mostro isso no curso, como é o nosso executivo, como é a nossa apresentação, porque se não está aqui no Paraná pertinho da gente ou não está em São Paulo, a gente não consegue apresentar presencial. E como fazer essa apresentação online ficar muito bem feita, muito bem visual, o nosso cliente ter o tato ali, ele sentir o projeto, mesmo não estando presencialmente, como que faz isso, né? Tudo isso a gente foi cada vez lapidando, melhorando mais, essa é a verdade. E aí ele não é um curso teórico. Ele tem teoria sim, mas ele é um curso muito prático, com suporte, modelo pronto e acompanhamento real, porque eu quero acompanhar vocês, entender as dores de vocês, entender o que com o curso a gente conseguiu sanar, o que a gente não conseguiu para a gente ajudar a sanar fora do curso, sabe? Realmente isso é um suporte, essa é a verdade. E agora, gente, que vocês viram a nossa jornada, você entendeu que não é falta de talento. Eu tenho certeza que todas vocês aqui são muito capacitadas, muito talentosas. É falta realmente de estrutura, de gerenciamento. Você pode tentar montar tudo do zero, criar planilhas, errar em contratos, os nossos próprios contratos, né? A gente foi cada vez melhorando mais. Perder meses desenvolvendo, gente, um método que ainda pode não dar certo. Essa é a verdade, porque a gente começou implantando gestão na Caju e foi só melhorando, com as dores que a gente foi passando dentro da empresa, né? Essa é a verdade. Então, você pode pegar um atalho, que é um método pronto, né? E já muito bem lapidado, que a gente fez no decorrer desses 5 anos, né? Na Caju, e aí a gente leva isso diretamente para vocês, né? Pronto, né? O método Caju Pro, o seu
blueprint, né, completo para transformar o seu escritório em uma máquina de lucro, de produtividade, de qualidade de vida, que eu acho que isso também isso é uma das coisas que eu mais desejo para todo mundo, qualidade de vida. Eu fico pensando, gente, se eu não tivesse qualidade de vida, como que eu ia viver hoje com meu marido, com meu filho? Gente, não tem como ser mãe e ser arquiteta se você não tiver tudo, sério, muito bem, sabe, muito bem gerenciado. Não dá, gente, não dá. E o método Caju Pro, na verdade, ele não é um curso. Ele é um manual, gente, de operação. Ele entrega tudo pronto, validado, organizado, 7 módulos, praticamente, não tenho certeza, mas é algo em torno de 40 aulas. Você vai literalmente copiar, colar, rodar essa operação e tirar todas as dúvidas comigo. Tudo. O suporte está aqui, o suporte sou eu, tá, gente? De verdade. É isso que eu desejo para todas vocês. Dentro do método Caju, você não vai apenas aprender, você vai implementar. O fim de um caos operacional, essa é a verdade, né? O módulo 1, 2 e o módulo 4. Você vai estruturar o seu escritório com os mesmos cargos, funções, organização de arquivos da Caju, implementando checklist de implementação e parando de acumular tarefas. Você só vai pegar o que a gente fez e implementar no seu escritório. E, gente, mas a Caju é grande, a Caju tem uma equipe muito grande, mas a gente eu falo isso no curso, isso independe da quantidade de pessoas, de equipe, de colaboradores. Essa forma de estrutura você consegue fazer do tamanho que você é hoje, isso não importa. O 2, gente, o fluxo de projeto blindado, que a gente mostra isso no módulo 3. Você vai aplicar a metodologia Caju de projeto, dominando cada fase, da ideia até a vistoria final. Então, assim, a gente não executa a obra, tá? A gente sempre trabalha com empresas de execução de obras, né? Só que a gente está ali até o final com o cliente. A gente entrega a ambientação final, muitas das vezes, se possível, né? Dependendo a região do país, eu consigo até participar da inauguração, enfim. Então, assim, a gente está até essa fase com clientes, é muito importante. Isso elimina retrabalho, garante o lucro também para o projeto, né? A gente acompanhar o cliente até o final e ter bons fornecedores também com a gente, né? Número 3, empresa lucrativa, que é isso que eu quero que vocês tenham, né? Não é um escritório lucrativo. Vocês viram que a gente colocou aqui? Que eu fiz questão de colocar isso aqui, gente. Não é um escritório lucrativo, é uma empresa lucrativa. E a gente mostra isso no módulo 5, 6 e 7. Você vai precificar seus projetos como uma empresa de verdade, usando a nossa planilha. A gente tem uma planilha pronta que você coloca ali as horas de serviço, enfim, tem várias coisas. Coloca o lucro que você quer ter naquele projeto. Aí, por exemplo, na nossa planilha tem até, eu vou fazer foto e vídeo desse projeto, eu pretendo fazer, né, fotos de arquitetura, vídeo no final, você vai colocar tudo isso, vai te dar um valor, você vai colocar o lucro que você quer ter em cima desse projeto, você vai colocar se você vai pagar imposto desse projeto ou não, porque tem cliente que pede nota, tem cliente que não. Tudo isso, gente, está na planilha. Deixa eu ver aqui. E aí você vai conseguir construir, né, um comercial sólido, previsível, blindando seu lucro com uma metodologia de cobrança inteligente. E aí, autoridade desejada. Esse é um módulo bônus, tá? Que a gente vai fornecer para vocês. Você vai aprender a montar um portfólio de impacto e a criar a cultura Caju para que a sua marca seja desejada e respeitada no mercado. Cultura empresarial, gente, isso é muito importante. Vocês podem ser uma empresa de uma pessoa, uma empresa de 30 pessoas, 50 pessoas, 10 pessoas. Precisa ter cultura. E, gente, para fechar com chave de ouro, você recebe um checklist de implementação e acesso à comunidade Caju, onde outros arquitetos compartilham do mesmo propósito e não mede esforços para ver o seu crescimento. Em resumo, você vai deixar de ser o arquiteto bombeiro, aquele arquiteto que apaga incêndio, né? Que, gente, eu dou risada porque, meu Deus do céu, como a gente vive isso. E é sufocante, né? E se tornar realmente, deixar de ser esse arquiteto bombeiro e se tornar um arquiteto empresário, entendeu? Uma visão empresarial do negócio, conquistando a liberdade para criar segurança e crescer. Deixa eu ver aqui, vamos ver o que as meninas falaram. A minha dúvida sempre foi como fazer a medição em outro estado. Legal, Bru. Vou passar aqui, deixa eu responder mais umas perguntinhas. O que a gente faz, tá? Quando vai fazer a medição em outro estado? Igual agora, a gente está fechando uma obra, um projeto no Mato Grosso. É perto de Cuiabá. Agora, não lembro o nome da cidade, que é uma cidade pequena. Eu sei porque eu estava em negociação hoje, então eu me recordo muito bem. E aí, o que a gente faz?
dependendo do local, eu até gosto de ir eu ou ir um profissional, né, da minha empresa fazer esse levantamento, normalmente profissional da minha empresa, se eu preciso verificar algumas coisas nos locais importantes. Como, por exemplo, esse projeto que a gente está fechando é uma reforma e ela abriu a clínica há pouco tempo e daí quer reformar agora com a gente, tem muitas coisas que eu acredito que vão poder ser reutilizadas. E aí eu gostaria muito de verificar isso presencialmente, sabe? Então, muito provavelmente nesse caso, como é um caso assim, né, mais particular, eu provavelmente vou mandar alguém da minha equipe para fazer esse levantamento. Mas, muitas das vezes, em outros estados, até para isso não ficar um custo muito alto para o cliente, porque senão o cliente tem que pagar, ele paga o levantamento para a gente, paga o nosso deslocamento, né? Todo o translado, e esse custo fica muito alto para o cliente. O que a gente faz? A gente contrata um arquiteto. Então, a gente entra em contato ali com escritórios da cidade, pega indicação e tudo mais, e aí contrata o arquiteto para fazer esse levantamento. Aí vai um arquiteto da cidade, faz o levantamento para a gente, aí passa para a gente a planta no CAD, normalmente já faz também a modelagem no SketchUp, sabe, das paredes, enfim, né, o grosso ali, e aí faz um levantamento fotográfico também. E manda para a gente. Daí a gente faz essa contratação. A gente cobre um valor do cliente e a gente mesmo faz essa contratação, não é o cliente, entendeu? Então a gente sempre faz isso. Brasília, nossa, Salvador mesmo, igual a obra lá da Loren Proto foi em Salvador. Eu fui uma vez para lá só enquanto estava tendo a obra. E aí a gente contratou o escritório, fez todo o levantamento para nós, passou tudo. Então, normalmente a gente faz assim. Você pega essas indicações como para ter essa segurança. Normalmente a gente pesquisa mesmo no Google, não no Instagram, tá? Então a gente vai pesquisar ali escritórios, a gente entra em contato, a gente pede orçamentos, e aí a gente entra no Instagram. Então vamos supor, peguei lá a Whitney, peguei o escritório da Whitney. Aí, pelo Google. Aí vou entrar no seu Instagram, Whitney, vou procurar clientes seus, porque hoje a gente posta tudo, marca tudo. Então, através do seu Instagram, eu vou te conhecer. E aí eu entro em contato com clientes para saber como foi o seu trabalho. E aí, enfim. E aí, quando não, eu já tenho também alguns conhecidos, né? Tem locais do Brasil, por exemplo, eu fiz um MBA de arquitetura de luxo em São Paulo, que eu conheci muitas arquitetas, que a gente fez um grupo de amizade muito legal. E aí, e são arquitetas do Brasil todo mesmo. Então, dependendo da cidade, a gente também daí pega indicação com alguém que a gente conhece, sabe? Alguém de perto, tudo. Mas daí a gente sempre faz assim. E assim, tem dado certo, tá? Já aconteceu, não vou negar, já aconteceu de ter levantamentos que não ficaram bons, mas hoje a gente vai se protegendo mais dessa forma e tem dado muito certo, é bem, bem tranquilo mesmo. Só realmente contratar um bom escritório para fazer esse levantamento. E aí, outra coisa também para passar para vocês. Se é uma cidade maior, existem empresas que trabalham só com isso. Então, Rio de Janeiro, São Paulo, por exemplo, São Paulo, tem o Nilson, que trabalha para nós, ele tem uma empresa, ele é engenheiro, ele tem uma empresa de levantamento técnico. Então, todas as obras de São Paulo, quem faz levantamento para a gente é o Nilson. Todas as obras. Então, dependendo da cidade, você também consegue uma empresa que só trabalha com isso, sabe? Uma empresa de engenharia mesmo. Tá, uma pergunta boba. Qual software vocês usam? A gente não usa nem nada mirabolante, assim. A gente trabalha com SketchUp, a gente trabalha com AutoCAD, render a gente faz no V-Ray mesmo, né? Enfim, já é uma plataforma ali, já é um software que a gente usa, que a gente gosta bastante da qualidade. Nada assim demais. Daí hoje a gente está usando mais IA também. Não sei se vocês conhecem, provavelmente vocês conhecem, né? O Midjourney, que é uma IA que faz uns vídeos bem legais. Então a gente junta as imagens, joga no Midjourney e aí ele faz uns vídeos 3D bem legais. Tá começando a usar, né? Bastante IA ali a nosso favor. Mas os softwares que a gente usa são basicamente esses mesmo. A gente usa muito, muito Sketch. Daí outra coisa também, a gente trabalha com AutoCAD, mas a gente faz daí detalhamento arquitetônico no AutoCAD. Quando é de interiores, a gente usa o layout mesmo para ser mais rápido, porque tem um timing mais rápido mesmo. Então, você já está ali no Sketch, você já usa o layout.
Você falou interessante do levantamento, mas dá medo, mas é só ser um bom escritório de arquitetura ou de engenharia, não tem problema não. Eu garanto mesmo, porque a gente faz muito isso, né? A gente tem, sendo um bom profissional, você vai ter um excelente levantamento. E sendo uma cidade grande, pega um engenheiro mesmo que já trabalha com isso, só com levantamento técnico. Inclusive, em São Paulo, se alguém precisar, o Nilson faz para a gente já há muitos anos, a gente pode indicar. Interior de São Paulo, ele também vai. Toda a região ali de São Paulo ele vai. Até o processo criativo do projeto você consegue pôr no processo de gestão. Sim, processo criativo do projeto. Isso mesmo. Eu quero daí agora, vamos ver. É isso mesmo, já respondi. E agora, gente, eu vou falar com vocês sobre o bônus de te dar a segurança que você precisa, né? Para te dar essa segurança mesmo que você precisa, eu vou te dar 3 bônus de implementação, que somam mais de R$12 mil e que só valem agora para quem tomar a decisão de ser um arquiteto empresário. Um bônus explosivo, sessão de implementação estratégica com a equipe Caju, tá? Foco na estrutura interna, limitado estritamente até as 20 primeiras vagas, tá? Nós vamos pegar o seu escritório pela mão, literalmente isso, e te ajudar a aplicar o módulo 1 em uma semana, tá? E aí, essa planilha de precificação e estratégia da Caju é um modelo editável. O módulo 6, na prática, para você nunca mais chutar o preço, literalmente copiar e colar. E mais um bônus que eu quero dar para vocês é o bônus de contrato protetor Caju. Nosso modelo de contrato jurídico completo para evitar problemas com clientes e aditivos contratuais. Gente, nosso modelo de contrato é um negócio muito sério, que nós arquitetos às vezes não levamos tão a sério, gente, e a gente se protege muito através de um contrato. O cliente precisa saber tudo que ele está assinando, é importante você trazer coisas que vão estar em contrato, você trazer isso em reunião, falar para ele, por exemplo, questão de quantidade de alteração, depois que o projeto está aprovado, o executivo está aprovado, se ele pedir alteração, é cobrado tanto. Tudo isso tem que estar no contrato, gente, tudo muito bem especificado. Nosso contrato já passou por vários jurídicos. Hoje a gente tem um jurídico interno, que é o melhor, né, hoje, e o nosso contrato hoje é muito bem estruturado. Os nossos contratos, né, porque a gente tem contrato de serviço, contrato de produto, enfim. E aí tudo isso, gente, esse modelo de contrato jurídico completo, eu quero disponibilizar para vocês. E tem mais um bônus exclusivo que vale para todas que entrarem no método Caju Pro, diferente da consultoria no 1 a 1, que vale só para as 20 primeiras, tá? Presta atenção. Na nossa comunidade, vamos ter as 4 mentorias de foco e resultado ao vivo, comigo, nos primeiros 60 dias. Vamos juntos garantir que o método Caju esteja rodando 100% no seu escritório. Agora, você deve estar se perguntando, ok, Camila, mas quanto vai custar isso? Porque, é muita coisa, né? Pensa o seguinte, quanto vale 1 ano de crescimento que você vai conquistar em 30 dias, a gente implementando isso no seu escritório? Quanto que vale? Se você fosse contratar a Caju para montar a consultoria de processos, gestão de equipe e a planilha de precificação no seu escritório, nós cobraríamos em torno de R$15 mil. Mas, importante, quanto custa você continuar no caos? Um único projeto subprecificado, um único retrabalho por falta de processo, já te fez perder mais de R$4 mil por mês. Você está perdendo dinheiro agora por não ter esse método. Essa é a verdade. O valor total do mercado do método Caju Pro, com todos os módulos, ferramentas e bônus de portfólio, cultura, a nossa cultura Caju, dividida com vocês e as mentorias, é de R$ 8.997. Quero que você saiba, para você que está aqui hoje, eu estou disposta a tirar do meu lucro para garantir que a sua virada aconteça agora, porque seu talento vale mais do que essa barreira de preço. Eu confio no método Caju porque eu sei que ele se paga no seu primeiro projeto. Você não vai mais perder dinheiro e tempo. Por isso, o investimento não será de R$ 8.997, nem R$ 5.700. Para você, quem está aqui nessa live, que disponibilizou o tempo, né? Tinha outro compromisso, está aqui comigo, gente, assistindo, participando. Você que está aqui, pronto para dar o próximo passo, o investimento é de apenas 12 vezes de R$ 83, ou seja, R$ 997 ou R$ 997 à vista. Exatamente isso que você está pensando. O valor não vai ser uma barreira.
para você crescer no seu escritório, ter previsibilidade com lucro real e ter o posicionamento de autoridade com gestão, processos e culturas bem definidas. Mas agora eu te pergunto, vocês estão preparadas? Se você quer a consultoria direto comigo no One by One, né? Você precisa ficar entre os 20 primeiros. Vou pedir para o pessoal enviar o link, viu, Pedro? Tá? Envia o link, fazendo favor. Já fica com o cartão na mão para não perder a vaga das 20 primeiras alunas. E, gente, a gente vai ter no 3, 1, 2, 3, a gente vai liberar, gente, vagas liberadas, tá? Clica no link, garanta o método Caju, que agora a gente tem essas vagas liberadas e as 20 primeiras pessoas que comprarem vão garantir tudo que eu falei acima. Quem entrar agora, coloca no chat. Eu sou o Método Caju. Escreve aí, gente, quem entrar, para te dar as boas-vindas pessoalmente. Lembrando, pessoal, a consultoria no One by One, tá? É somente para as 20 primeiras ou os 20 primeiras, né? Quem ainda não entrou, não clicou no link do chat, corre, que ainda dá tempo. Quem for entrando, coloca no chat aí, eu quero que vocês escrevam. Eu sou o Método Caju para ganhar as boas-vindas. Todas as pessoas, gente, que estão entrando no Método Caju Pro, eu quero que saiba, você não está comprando um curso de R$ 997. Você está comprando o fim de um caos. A previsibilidade do lucro e o seu lugar na rota de crescimento, com o meu acompanhamento e o método que vale R$ 8.997. O link está no chat, garante a vaga e eu te espero nas mentorias. Isso aí, Mislene, eu sou o Método Caju. Adorei que você está aqui. Eu conheço a Mislene, adorei. Eu sou o Método Caju. Isso aí, gente. O link está no chat. Garante a vaga. Eu te espero nas mentorias. Eu quero muito, muito ajudar vocês. Eu quero ver todo mundo crescendo junto, todo mundo feliz, lucrando, vivendo o sonho, né, que a gente cria na faculdade. Essa é a verdade. Todo momento que você convida uma pessoa para entrar, né, no Método Caju, fala para ela tudo que ela vai receber e eu quero muito, muito ajudar vocês. Quem tiver alguma dúvida, gente, agora, tá? Pode mandar aqui que eu respondo, que eu parei um pouquinho de responder as perguntas, né, para terminar de falar com vocês, explicar como funciona o método, precificação. Então, quem tiver alguma dúvida, manda aqui para responder. Isso aí, mas já fechei. O valor é 997. Esse é o valor. Ou 12 vezes de R$ 83. E a... É? Sério? O valor é 12 vezes de 103, desculpa. 103. Ali, ó. É esse valor, tá? O que eu passei ali dos 12 mil, os valores seria o valor de uma mentoria, o valor que eu fecho para dar uma mentoria exclusiva, igual eu fiz para essa minha amiga ali de Maringá. Mas aqui o valor é esse, 12 vezes 103,11. E principalmente as 20 primeiras que comprarem vai ter essa mentoria comigo além do curso. Ai, que legal, gente. É isso que eu queria, Isa. Eu queria uma coisa justa. Eu não queria trazer nada mirabolante para ficar algo inacessível. Adorei, amei. A minha preocupação era isso, é ser um valor justo. Parabéns, é isso aí. Foi o método Caju, pelo material e qualidade. Parabéns, obrigada. Isso aí, Rai. A Rai falou que está no trânsito, mas assim que ela chegar, ela vai fechar. Gente, vocês vão adorar. E o melhor de tudo é que eu vou estar com vocês para depois disso, né? Para viver as dores de vocês também depois disso, do que pode ser feito ainda para melhorar. Tudo que eu faço, eu quero sempre entregar o melhor. Tanto que eu falo para os meus clientes de projeto, né? Eu falo, ó, a gente está aqui para superar a sua expectativa, né? Então, assim, quando a gente apresenta um projeto na Caju, se eu vejo que o meu cliente, ele não ficou, sabe, surpreendido, eu sinto que eu não fiz um bom trabalho. Sempre assim. Então, vocês podem ter certeza que esse curso, essa mentoria, não vai ser diferente, gente. Eu não sei entregar algo que, sabe, que eu não sinta que superou.
as expectativas. Isso é meu, é de mim. Nossa, Isa, ó, a Isa falou aqui, eu já paguei mentorias de mais de 10K, mas não eram da nossa área. Então, não entendiam de fato a nossa dor. É verdade, Isa, eu também já fiz mentorias, imersões, para ter mais essa visão empresarial, né, que eu falei para vocês, mas exatamente, eram mentorias para empresários no geral, as que eu fiz, não era da nossa área, e aí eu sentia também tudo muito raso, tudo muito distante do que eu precisava para aplicar dentro da minha empresa. Eu também tive muito isso, já paguei também 13 mil, 15 mil, 20 mil, e assim, foi bom ali na hora, mas não foi algo aplicável, né? Completamente aplicável. E aí acabei perdendo, né? A Mi falou, parabéns, fiquei super feliz. Obrigada por se dispor a compartilhar tanto conhecimento. Ai, obrigada a você, Mi. Eu amei, eu amei. Eu adorei que vocês, enfim, fizeram perguntas aqui. Teve todos esses momentos aqui da gente conversar mais, se conhecer mais. Ó, a Whitney falou aqui, hoje a maior parte da sua equipe funciona de forma online. O maior desafio hoje em dia está sendo encontrar pessoas qualificadas que queiram trabalhar de forma presencial. Então, Whitney, isso aí eu vou trazer também para você. Eu tenho, vamos dizer assim, que é metade meio a meio. Eu tenho meia equipe presencial e meia equipe online. Tem momentos que eu acabo abrindo, igual assim, vou dar um exemplo. Eu estava precisando de um estagiário para imagens 3D e eu não consegui encontrar. Eu queria que fosse presencial, mas eu não consegui encontrar na minha cidade. Então eu abri vaga daí para o Brasil todo e apareceu muita gente boa. E tá tudo bem, vai funcionar. Porque a gente tem os processos muito bem implantados, a gente faz as reuniões online com todo o time, então time presencial e time online, a gente tem reunião toda semana. Reunião de projeto, reunião da gerência, enfim, reunião de todos os setores, sabe? Então, a gente tem a reunião da parte de projeto, só da parte do criativo, depois a gente tem reunião com o time só para falar dos projetos executivos. Então, assim, dependente de onde você estiver, né? Igual eu falei para você, eu tenho uma estagiária que está com a gente acho que há 2 anos já, que ela é excelente, e ela está lá em Portugal. E, nossa, e tudo funciona muito bem. Então, assim, eu entendo essa sua dor. Realmente, assim, eu busco profissionais presenciais, mas algumas vezes realmente eu não encontro e eu abro vaga daí para o Brasil todo mesmo, porque funciona muito bem. A Isadora falou, o que eu preciso? Estagiário em 3D, onde mais gasto. Olha, Isa, eu posso... Tem que ver se a gente consegue o contato da Isa depois. Eu podia passar, eu peguei uns estagiários, currículos de estagiários muito bons, Isa, de imagem 3D. E aí eu posso te indicar que apareceu para trabalhar com a gente, eu posso passar para você. E, assim, uns 3, assim, que eu selecionei eram muito bons. A Item falou, valor justo, entregou muito. Ai, que bom. Super feliz. É isso aí, gente. Não quero nada inacessível. Sim, a Isa falou, bom, é que estamos próximas, então vai ser legal também. Marcar um encontro das alunas. Marcar um encontro das alunas presencial. Adorei, imagina. E aí, mais para frente, eu fui numa. A Isa comentou, né, que vai trabalhar com eles. Eu fui na imersão da Maiara e do Bruno presencial. Foi muito legal. Muito, muito legal. É bacana fazer uns encontros assim. Vamos ter um grupo de WhatsApp para dúvidas? Da comunidade. Parte da comunidade, sim. Com certeza. Tem que ter, né? A gente hoje vive no WhatsApp, então eu acho que é muito mais fácil para a gente se comunicar, né? Então, o WhatsApp, com certeza. Aconteceu alguma coisa, já vai mandar ali, já vai. Não, tem que ter. Isso aí, gente. Quem ainda não fechou, fechem. Fechem, porque as 20 primeiras vão ter essa mentoria muito legal. Muito, muito, muito completa. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, manda aqui, tá? Aproveitem que agora eu tô aqui para isso, para tirar qualquer dúvida que vocês tenham do curso, do valor, de qualquer coisa que vocês não entenderam, que vocês tenham dúvida, manda, gente. Eu tô aqui para isso, tá?
Mas foi bom, fui tirando, né, as dúvidas durante a live. Quem quiser tirar alguma dúvida, que precisa de alguma ajuda mais especial, pode chamar o atendimento também, tá? Ah, legal. E aí, quem tiver alguma dúvida mais especial, alguma coisa que queira conversar diretamente, pode chamar, tá? Ali no atendimento também, que aí o pessoal já responde também. Alguma coisa mais pontual, tá? Que queira perguntar diretamente, não tem problema, vai lá. Quanto tempo fica disponível? Um ano, tá? Um ano disponível. A Ana Gabriela falou assim, ó, já estou com o curso aberto, lá tem os vídeos. O material físico receberemos como? A gente vai subir lá, né? A gente vai subir tudo lá, tá? Já tá subindo tudo, viu, Ana? Que muita coisa demorou para carregar, mas todos os documentos estão subindo lá. Arquivos pesados bons. Arquivos pesados e bons. O Pedro falou aqui. Realmente, tudo demora para carregar, meu Deus. Ó, a Rayane falou, Camila, eu perdi o início de maneira abreviada. Você poderia só falar os pontos principais que serão abordados? Sim. Vamos lá, Ray. É um curso focado em gestão, tá? Então, enfim, deixa eu resumir. Tudo que eu vou contar, eu conto a história inteira, né? Então, eu vou tentar resumir. Mas, assim, há 2 anos eu tinha muito esse sonho, né? Queria muito fazer um curso e tal. Nada, porque tá no curso tá no hype fazer curso online. Não, nada disso. Eu tenho muito isso, eu gosto da palestra, eu gosto de participar de workshop, enfim, eu adoro dividir, né? E aí, uma das perguntas que mais me fazem em todos os locais que tem arquitetos, que tem designers, é sobre como a gente consegue, né, criar projetos tão diferentes, como que é o nosso método de criação e tudo, né? Como que a gente apresenta esses projetos tão diferentes e o cliente compra a ideia, muito isso também. Daí eu falei, nossa, eu vou criar um curso, então vai ser disso, já que tem tanta dúvida, né? Os arquitetos designers têm tanta dúvida disso. Só que aí, a hora que eu realmente, né, falei, vamos agora fazer, né? Vamos destrinchar e fazer esse curso. O que eu entendi? Que para ser o primeiro curso, não valeria a pena ser esse. Tinha que ser um curso realmente para ser um divisor de águas para todos os escritórios. E aí foi quando eu tive a ideia de fazer esse curso de gestão. Porque antes de eu ter a Caju, que eu trabalhava como autônoma, sozinha, eu passei muito perrengue, muito perrengue. Eu falo que eu era arquiteta bombeiro, vivia apagando incêndio, eu não via lucro na minha empresa, sabe? Aquela coisa de ficar trabalhando para se manter, literalmente. Trabalhava demais, porque todo arquiteto, né? A gente trabalha demais, demais. O cliente manda mensagem para a gente na sexta-feira às 8 horas da noite, no sábado às 11 horas da noite, igual alguém falou aqui, eu não lembro quem. Então, assim, é uma profissão, assim, que, tipo, que a gente vive sobrecarregada. E aí, quando eu abri a Caju com a Ju, a gente falou, não, a gente vai fazer diferente. Então, desde o início, a gente aplicou gestão, processos muito bem implantados, que foram melhorando, né? Então, assim, a gente tinha um processo em 2020, quando a gente abriu a empresa, 2021 foi melhorando, 2022, 2023, até agora. Então, hoje, a gente tem os processos muito bem implantados. Então, é um curso completamente que eu destrincho, que eu mostro todos os processos que a gente implantou na Caju. Então, como funciona o nosso Trello, todos os checklists dos projetos, então, da fase criativa, da fase de execução, mostro como funciona o Dropbox, mostro como precificar. A gente tem daí uma aula bônus com o Paulo, que é o nosso gerente financeiro. Ele vai mostrar exatamente como organizar financeiramente a empresa. Como precificar com a nossa tabela mesmo. A gente tem uma tabela pronta que você coloca os valores lá e coloca quanto você quer ter de lucro e já sai o valor que você tem que cobrar do cliente. Aí eu mostro por que eu cobro por horas trabalhadas e não por metro quadrado. Então, assim, é basicamente tudo isso. Toda essa parte de gerenciamento, de gestão de processos hoje da Caju. Que é por isso que, assim, como a gente desde quando a gente abriu a Caju, assim, eu tive muito essa visão empresarial da empresa, que hoje eu consigo ter essa liberdade financeira, liberdade de qualidade de tempo também, porque igual eu falei para todo mundo aqui, a Caju hoje, né, a gente tem o escritório de arquitetura, mas a gente tem empresa de mobiliários, a gente está lançando uma coleção de papel de parede infantil, vai lançar em janeiro uma coleção de mobiliários residenciais,
coleção de mobiliário infantil e tudo isso, quem fica à frente sou eu hoje. Porque hoje eu praticamente não encosto em projeto. Mas por quê? Porque a gente tem tudo muito bem organizado, muito bem organizado. Não adianta nada a gente ser muito talentoso, ser muito criativo e não ter gestão, as coisas não acontecem. E normalmente o arquiteto é assim, né? Porque a gente é muito criativo, a gente é muito visual. Essa parte de gestão é muito chata e a gente não sai da faculdade preparado para isso. Essa é a verdade, né? Então é isso, tá, Rai? Ai, que bom. Ela falou assim: admiro demais os projetos da Caju. Ai, adoro, adoro. Eu também sou fã, e sou fã de todos vocês, tenho certeza, porque eu vejo muito projeto lindo. Gente, tava falando, eu olho Instagram, Explorer, eu vejo tanto arquiteto, designer talentoso, tanto projeto incrível. E aí, muita gente com muito potencial. Muita gente, muita gente. E é engraçado que, não sei, parece que 5 anos atrás, quando eu abri a Caju, eu não via tanto, sabia? E hoje eu vejo muita gente talentosa. Muito legal, acho que a arquitetura evoluiu muito no Brasil, assim, nos últimos anos. Eu quero conhecer os projetos de vocês, vai ser muito legal nessa comunidade, poder dividir projetos, né? Imagina que legal! Dividir experiências, ideias, nossa, vai ser demais, meu Deus. Vai ser muito, muito, muito incrível. Porque além daí de toda essa parte, imagina na comunidade, gente, além de toda essa parte de gestão, a gente poder dividir essas experiências, né? Ideias e assim, enfim, igual aqui, cada uma é de um local do Brasil, então, né? Nossa, vai ser incrível, vai ser muito bom agregar. E, assim, os nossos projetos, por mais que são muito diferentes, a gente pensa sempre como executar, né? Isso é uma coisa, gente, que eu vou até dividir aqui com vocês. No começo da Caju, a gente não tinha tanto esse pensamento. A gente criava e falava, depois a gente vai ver o executor que se vira. Não, hoje tudo. Hoje não, já faz muito tempo, né? Tudo a gente pensa assim, cara, como que vai executar isso, né? Senão, enfim, então a gente tem um pensamento muito executivo, muito, muito executivo, antes da criação. E hoje em dia também tem muitas possibilidades, né? A tecnologia está muito a nosso favor, né? Tá toda hora lançando coisa nova. A gente consegue importar muita coisa também se é necessário, né? Coisas diferentes que às vezes não tem aqui, a gente importa. Igual quando a gente fez o Boca Rosa Company, aquela película lá que a gente usou, não tinha no Brasil aquela película de croica. Eu lembro que a única empresa brasileira que vendia era a 3M. E era caríssima, mas era muito cara e demorava muito para vir. Que eles fabricavam, não era na China, era em outro país ali ocidental. E aí a gente conseguiu importar de uma outra empresa, mas agora já encontra com muito mais facilidade. Mas nossa, é uma película muito, muito linda. Eu quero ver vocês, viu? Comprando esse curso, participando do método, participando da comunidade, da imersão. Quero conhecer vocês, vai ser muito legal. A WePink era para ter sido feito por nós. Aham. E aí, Rai, eu estava até falando, assim, uma coisa também muito importante é abraçar as oportunidades. E eu na Caju, nossa, se tem uma oportunidade ali, eu tô indo, né? Claro, a gente tem que avaliar, né? Nem toda oportunidade é uma boa oportunidade, mas se você viu o potencial naquela oportunidade, abraça e vai, se entregue e dá seu máximo. Isso a gente sempre fez. E até agora há pouco eu contei aqui também, a gente perdeu, eu acho, uma boa oportunidade. Eu estava num momento focado em outras coisas, deixei uma oportunidade passar e me arrependo. Então, assim, isso é muito importante. A gente sempre tá ligado nas boas oportunidades, não deixar passar. Muito, muito bom. Tá? Uhum. Gente, é isso. Alguém tem mais alguma dúvida? Eu estou muito feliz, gente. Eu não sei vocês, mas para mim nem pareceu que passou quanto tempo. Deixa eu ver. 2 horas. 2 horas, meu Deus, era para ter sido 1 hora. Eu estou muito feliz. Nem vi o tempo passar. Comprem, tá, gente? Participem. Eu quero que vocês assistam esse curso, me deem feedback, o que faltar, eu quero trazer para vocês. Se faltou alguma coisa nesse curso, eu quero trazer, porque eu quero que seja uma coisa completa. Eu quero estar com vocês, sabe, nesse processo de crescer mesmo como empresa de arquitetura, sabe? Fazendo diferencial. É a última chance, tá, gente? Esse é o preço do lançamento. Quem tá aqui com a gente vai conseguir nesse valor, mas é no lançamento, tá? Depois a gente vai mudar o valor de venda, né? Vai ser outro valor. E também só quem tá aqui, os 20 primeiros a comprar, que vão participar dessa imersão comigo, que eu vou conseguir realmente estar perto do escritório de vocês, né? Da empresa de vocês.
Então, gente, é a última chance de vocês conseguir, tá? Aproveitem quem tá aí, porque eu já vou encerrar, né? A gente já deu 2 horas, já vou dar um tchauzinho, então. Então é isso, gente. Primeiro eu quero agradecer todos vocês que participaram. Eu estou muito feliz. Foi um lançamento que a gente fez assim, pequeno, personalizado e deu muito resultado, sabe? Muita gente aqui interessada, desde o começo participando, perguntando, todos vocês. Nossa, eu adorei, eu adorei. Eu quero mais, eu quero fazer mais. E é isso, gente. Obrigada por disponibilizar a noite de vocês, todo mundo cansado do trabalho, com outros compromissos, e esteve aqui participando, prestando atenção. Então, eu quero ver vocês daqui em diante, tá? Comprando curso, fazendo parte da comunidade, que estejamos juntos, assim, daqui para frente por muito, muito tempo mesmo. Eu podendo acrescentar mesmo na vida de vocês. Um beijo, fiquem com Deus.